a escalação nem relacionados, mas o Roger, que hoje completa 200 jogos com a camisa da Ponte, pode começar no banco e o Alisson Safira ser o titular. Mas ainda não é nada certo, os treinamentos foram aí fechados, né? Não tivemos acesso, até por conta do protocolo de saúde, mas é uma informação que eu recebi que o Roger pode sim começar no banco de reservas. E também tem a volta do Henrique Trevisan, que esse sim deve ser o titular. Perfeito. Já pensou? Bom, é uma possibilidade, né? Vamos aguardar aqui. O que eu queria dizer é o seguinte, eu preparei aqui um dado importante, interessante da Ponte, em termos de campeonato paulista. A Ponte, ela subiu em 99. Então ela participa desde o ano de 2000. De 2000 até 2020 foram 20 edições. Mas teve um ano em que a Ponte não participou, que foi 2002, a Ponte disputou o Rio-São Paulo. Eles inventaram o Rio-São Paulo. Foi a Ponte, foi o Guarani, foi o Paulista, na época Lousano Paulista, e foi também o São Caetano. E nós tivemos o Campeonato Paulista só com os clubes do interior e o Ituano foi o campeão paulista, legítimo de 2002. Ituano que foi bicampeão paulista em 2014, numa final exatamente contra o Santos, no Pacaembu. E você se lembra que nos pênaltis o Ituano ganhou e o Neto, que vocês entrevistaram outro dia aqui, foi o Neto que saiu do Guarani e foi para o Santos. Foi ele que errou o pênalti. Ou o goleiro do Ituano defendeu, Ituano campeão. Então, 20 edições. 20 edições, de 99 até hoje. E dessas edições que a Ponte participou, duas foram por pontos corridos, 2005 e 2006. Então, nos últimos 18 anos, nos últimos 20 anos, nós tivemos 18 campeonatos que nós tivemos mata-mata. 18 que teve mata-mata. E desses 18, a Ponte participou de 11 mata-matas. 11. Em 2000, teve a primeira fase, só clubes do interior, depois é que juntaram-se aos grandes. 2001, a Ponte semifinal caiu contra o Botafogo. 2004, eliminada pelo Paulista de Jundiaí, jogo único lá em Jundiaí. Chegou a estar 2-0 para a Ponte, hein? Paulista empatou 2-2, prorrogação. E aí, somando tudo, 4-3 para o Paulista. 2008, a Ponte chegou na final com o Palmeiras. 2011, com o Santos, 1-0, gol do Neymar, mata-mata na Vila. 2012 foi quando a Ponte eliminou o Corinthians e foi para a semifinal com o Guarani, partida única no derby, 3-1, os 2 gols do Medina. 2013, aqui foi o seguinte, 2013, partida única, mata-mata, majestoso, 4-0 pro Corinthians. Foi quando desgastou a imagem do Guto Ferreira. Aí o Guto Ferreira ficou bem desgastado, já tinha feito um bom papel, aí passou mais um tempinho e o Guto encerraria a sua primeira passagem pela Ponte. Foi nesse dia aqui, Ponte 0, Corinthians 4, em 2013, que depois do jogo, no período da noite, assaltaram os cofres da Ponte. Se não me engano, dois ou três suspeitos. E eles ficaram no estádio, todo mundo saiu, mas os 3 ficaram. E aí anoiteceu, Joelson. Aí o segurança da Ponte estava lá, porque os meninos ficam lá, a equipe da base que vai lá. Aí eles pegaram e arrombaram a porta que dá acesso ali ao vestiário da Ponte, onde fica a igrejinha, e eles renderam o vigilante. E aí abriram a porta e os caras de fora entraram, se juntaram e arrastaram o cofre da Ponte. E do salão nobre e pelas escadas, o cofre foi arrastado e todo o ladrilho foi quebrado. Todos os ladrilhos foram quebrados, que deram suporte. Arrastaram. E o dinheiro do jogo estava lá. Porque a Ponte era mandante. E ela ficou com a grana do jogo. Ficou com a grana do jogo. E aí, então, a Ponte não ganhou nem o jogo e nem o dinheiro, Gerson. Pelo amor de Deus, ai que coisa, meu. O seu Batista, isso foi 2013. 2014, foi na Vila Santos 4.0, 2015. Corinthians 1-0 e foi impedido esse gol aqui em 2015, rapaz. E teve 2017 que a Ponte chegou na final. Primeiro mata-mata foi com o Santos, depois com o Palmeiras e a final contra o Corinthians, né? 2017. Bom, no mais,
outras novidades da Ponte aí, Lupe. Olha, Edu, tem também uma novidade, a gente já pensa também em Série B do Campeonato Brasileiro, até porque a Ponte estreia dia 8 de agosto, às 9 horas da noite, 8 de agosto é um sábado, e esse jogo inicialmente estava marcado para o Moisés Lucarelli, porém como Campinas ainda está na região laranja, e segundo o protocolo que foi assinado entre os clubes aqui do estado de São Paulo, quando a região está na cor laranja ou vermelha, não pode receber jogos em seus estádios. Por isso, ontem no finalzinho da noite, hoje a confirmação por parte da CBF, a estreia da Ponte na Série B contra o América Mineiro foi transferido para o estádio do Canindé, em São Paulo. A data continua a mesma, dia 8, horário também, porém o local ele teve essa mudança, saiu do Moisés Lucarelli e foi para o Canindé. Segundo o motivo, foi justamente isso, né? As autoridades de Campinas não autorizaram aí o jogo no Moisés Lucarelli por conta que Campinas está na região laranja. Com isso, o Canindé será o palco da estreia da Macaca no dia 8 contra o América Mineiro. Edu? Perfeito. Vem comigo, Júlio. Morumbi, situação de momento, bola rolando, Júlio Nascimento. 4 minutos, Edu, de jogo no Morumbi, segundo tempo. Corinthians vai vencer do Bragantino 1-0. E o Bragantino pressiona nesse momento, estamos acompanhando aqui também o jogo, até porque, dependendo de quem passar, muda um pouco o panorama para os jogos das semifinais, né? A Ponte, pensando aí na classificação, tem que calcular conforme o classificado de hoje, Corinthians e Bragantino, por enquanto, 1-0 para o Timão, 5 do segundo tempo. Ô, Tigrão, você viu muita coisa de Ponte Santos, mas tem uma aqui que você não viu. 6 de abril de 1926, seu Tigrão. O primeiro jogo entre Ponte e Santos já foi na Vila, um amistoso. E brilhou a figura de Armandinho, seu Tigrão. E quem foi Armandinho? Tava 1-0 pro Santos, gol de Camarão. Requião fez 2-0, Zeca marcou pra Ponte. Aí Camarão fez 3-1 pro Santos, Tigrão. E aí Armandinho marcou o segundo gol, 3-2 para o Santos, primeiro tempo. E no segundo tempo, como 2 gols de Armandinho, uma grande virada da Macaca, 4-3. A Ponte com Tiziane, Maneco, Carneiro e Gradim. Bino, Duarte e Santiago. Zeca, Armando, Tuia e Henrique. E esse Armandinho, atacante de baixa estatura, rápido, drible curto. Isso foi em 26. Em 1929 foi para o São Cristóvão do Rio de Janeiro. E nessa época conhece Leônidas da Silva, o Diamante Negro. E aí em 1931, Armandinho voltou para São Paulo e defendeu o São Paulo da Floresta. Clube que originou o São Paulo Futebol Clube, fundado em 1935. E lá no São Paulo da Floresta, Armandinho fez um ataque fatal. Armandinho, Frederich, Araquém e Junqueira. Não tinha pra ninguém. E Armandinho foi o primeiro jogador revelado pela Ponte que participou de uma seleção brasileira, convocado que fora para a Copa de 34 na Itália. Mas isso aí, ô Tigrão, é pra gente ganhar um pouco de tempo no Concentração. Grande abraço, Tigrão! Um abraço, Edu. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Armandinho, você falou 26, né? Eu não me lembro, eu tinha 1 ano de idade, né? Tinha 1 ano. Não, o Pelé não tava nesse time aí do Santos, não, né? Como você falou, não tava. O Pelé não jogou na Ponte, mas o filho dele jogou. Não, eu digo no Santos. Não tava nem projeto tá ainda. Brincando. Um abraço para todo mundo aí. Na verdade, eu nasci exatamente no ano em que o Pelé começou no Santos, né? 57. Pelé vai para o Santos em 57, foi pensado lá do BAC, Bauru Atlético Clube, né? E aí o Pelé, aconteceu tudo que nós sabemos e foi no ano em que o Tigrão veio à luz. Então, claro que eu não poderia me lembrar do Armandinho, aliás, de não ter visto, claro, que já lemos bastante coisa, já falamos a respeito, e você agora deu uma aula aí com esse jogo na Vila, que foi o primeiro amistoso, o primeiro encontro, mesmo tendo sido um amistoso, entre as equipes da Ponte e do Santos. E a Macaca
meteu uma virada lá, meteu 4-3 e o Armandinho só faltou fazer chover, né? Agora, para ter jogado do lado do Fred Rache, não precisa falar mais nada, né? Esse foi um dos maiores do mundo em todos os tempos. Então, é um grande orgulho para a Ponte ter revelado esse jogador que não só formou nesse ataque que você acabou de dizer aí, imbatível, histórico, além de ter sido o primeiro jogador da história da Ponte formado em casa a ter sido convocado para uma seleção brasileira e para uma Copa do Mundo, né? 34 na Itália. Então, realmente, aliás, 34 foi a segunda Copa do Mundo, né? A primeira foi no Uruguai, em 1930. E depois, 34, a segunda Copa do Mundo. A Ponte, então, não jogava na Ponte mais, né? Mas foi um jogador que foi revelado pela Ponte. E é bacana esse tipo de história. Hoje é tudo muito diferente. Na época, imagine, em 1926, o amadorismo puro, né? Não era nem semi-amadorismo, os times estavam aí tentando encontrar uma maneira de que o cara conseguisse sobreviver do futebol, mas todo mundo tinha a sua profissão e o futebol era uma segunda atividade. Eu não conseguiria em 26 chamar sequer de semi-amadorismo. Acho que era amadorismo puro e são histórias lindas que os mais jovens, eu acho que tem muita satisfação de ouvir, como eu, que claro, demorei mais 31 anos aí para vir ao mundo, gosto muito de ouvir esse tipo de história. Hoje é tudo muito diferente e a gente espera que Ponte e Santos possam fazer um belo jogo de futebol daqui a pouquinho na Vila Belmiro, na vila que viu o Pelé abrir-se como realmente uma pétala de ouro, né? Como uma flor com pétalas de ouro. O Pelé ali desabrochou para o mundo e a Vila Belmiro é histórica por muitos motivos, mas talvez o principal deles, esse que eu acabei de dizer. É uma vila triste hoje, porque sem a presença do público, como a gente está vendo também o Morumbi vazio, né? Com cartazes lá, com posters de alguns torcedores e tal, uma coisa muito triste, né? Uma coisa muito artificial e que realmente tira o brilho do futebol, mas neste momento é absolutamente necessário um momento ainda de muito crescimento e de muita preocupação com a pandemia da Covid-19. Espero um belo jogo, Edu. Acho que o Santos, eu já tive a oportunidade de dizer isso, e eu não preciso ser como o João Brigatti, que joga a responsabilidade no colo do adversário, nem preciso ser como o técnico do Santos, o Gesualdo Freire, dizer que o favorito é a Ponte, aí é jogar para a torcida, né? Aí é tentar tirar um pouquinho a atenção e a responsabilidade do seu time. Eu não. Eu não dirijo nenhum dos dois e apenas vou analisar o jogo. E como analista do futebol, a gente tem essa pretensão, pelo menos. Eu acho que o Santos é favorito. Eu gosto muito da peça ofensiva do Santos, sobretudo das duas beiradas, com o Soteldo destro, jogando pelo lado esquerdo, com o Marinho. Esse cara é muito agudo, chuta de fora da área, é um jogador interessantíssimo. Acho que o Santos tem mais time, não há nenhuma dúvida com relação a isso. E a Ponte tem que fazer um jogo de inteligência, estratégico. A Ponte tem que fazer um jogo de frieza, mas não pode limitar-se apenas a ficar atrás. Não é toda hora que acontece o que aconteceu com o Mirassol ontem, que foi amassado pelo São Paulo os 90 minutos e foi 4 vezes e fez 3 gols. Isso não é toda hora que acontece. Mirassol jogou praticamente dentro da sua grande área, se defendeu bem, teve o mérito, mas a Ponte não pode usar essa estratégia. Até porque tem mais camisa, tem história, já tirou o Santos em quartas de final, e você acabou de dizer aí em 2017, verdade que foi nos pênaltis, né? Mas a Ponte, ganhando de 1-0 em Campinas na oportunidade, perdendo de 1-0 em São Paulo, acabou levando para os pênaltis, e nos pênaltis brilhou o Aranha, que aliás falou com a gente hoje, numa entrevista sensacional feita pelo Antônio Lupe. Então não há essa necessidade de que a Ponte se apequene. Claro que cuidados serão importantes, necessários eu diria, mas nada de apenas se defender contra um Santos que certamente, jogando dentro dos seus domínios, mesmo sem a sua torcida, vai querer partir para cima da Ponte, para liquidar o negócio, para tentar se impor, para tentar mostrar quem é que manda no pedaço.
Então é fundamental que a Ponte tenha uma concentração nos 90 minutos, mas que especialmente nos 15 a 20 minutos iniciais, quando o Santos estará mais inteiro fisicamente, sem nenhum desgaste, é fundamental que a Ponte sequer pisque. Porque se tomar um gol, aí será desmantelado, será desmontado por completo o esquema que o João tem, que é de valorizar a posse da bola, que é de marcar atrás da linha da bola, que é de tentar encurtar os espaços do Santos, esperar a coisa ir acontecendo naturalmente e depois tentar uma ou outra estocada no contra-ataque, sem abrir mão, claro, tendo possibilidade de jogar o jogo e de tentar surpreender a equipe praiana dentro da Vila Belmiro. É esse o jogo que eu imagino e acho que um gol do Santos no início da partida praticamente tira a possibilidade da Ponte de tentar surpreender e ser semifinalista, porque aí o esquema que está montado para o jogo cai por terra e aí tem que se reconversar tudo dentro do campo, tem que se rever tudo aquilo que foi combinado e isso normalmente não dá certo. Beleza, Edu? Estou aqui à sua disposição, acompanhando também, por enquanto, 14h43 do segundo tempo. 1 para o Corinthians, zebra para os nossos amigos lá da capital, para mim não. Disse hoje, às 6h58, 18h58, está todo mundo dando favoritismo para o Red Bull, mas em jogo eliminatório, na reta de chegada, a gente conhece o Corinthians há muito tempo. Pode até o Bragantino virar, tem bola para isso, mas por enquanto o Corinthians vai se firmando aí, por enquanto, volto a dizer, tem muito jogo, como o segundo semifinalista do campeonato, o primeiro, esse sim uma zebraça, o Mirassol ontem. Tô aqui, posso ser seu plantão também, se você quiser, saindo o gol eu chamo. Como se eu não soubesse que você também está acompanhando aí, nesta quantidade enorme de telas dentro do Estúdio Master da Bandeirantes Campinas. Edu, tô no toco aqui à sua disposição. O seu som tá ótimo, ótimo, Tigrão. E essa historinha aqui do Armandinho é uma brincadeira para descontrair. Quem me passou foi o professor José Moraes dos Santos Neto, que é o historiador oficial da Ponte Preta, onde ele me contou a história e eu anotei tudo, depois eu datilografei. Tudo datilografado aqui, essa historinha do Armandinho, 1926. Vamos dar uma faturada? Na sequência eu quero saber... Nessa família aí, só tem professor, né? Tem o professor Zé Moraes dos Santos Neto. E tem o primo dele, Sérgio Eduardo Pinheiro. Meu primo. Todos professores. E tem o Fernando Porto, médico cardiologista, neto de Olímpio Dias Porto, que até bem pouco tempo trabalhava no departamento médico da Ponte, deu uma saidinha e falou que quer voltar também. A família é fogo, viu? Edu, e vou te dizer um negócio, hein? Tô vendo o jogo aqui, você tá indo faturar, mas como que o Palmeiras, sabendo que ia a qualquer momento perder o Dudu, não ia poder ter o Dudu pro resto da vida, como é que o Palmeiras abre mão desse Arthur aí do Red Bull, hein, cara? O cara joga uma barbaridade, é outro estilo do Dudu, ele é canhoto, inclusive, mas joga uma barbaridade, você vê, são contratados executivos de futebol, né? Para gerenciar, para fazer toda a gestão do futebol, e os caras cometem cada pataquada que é brincadeira. Eu não consigo entender isso, mas a grande verdade é que o Palmeiras, claro que vendeu bem e tal, mas o Palmeiras, o dinheiro não é o problema do Palmeiras, poderia ter esse jogador aí, ele seria muito mais valorizado e o Palmeiras poderia fazer muito melhor negócio e ainda utilizá-lo muito no seu time profissional. Ele hoje brilha no Red Bull. Edu, vai lá. Olha, saíram as equipes, hein? Saíram as equipes, saiu... Vamos lá com a Ponte, ô Lupe? Sim, Ponte escalada definida pelo técnico João Brigatti, confirmando Roger no banco de reservas. A Macaca vai entrar em campo para enfrentar o Santos com o Ivan no gol, camisa de número 1. Ok. Na direita, 22, Apodi. Na zaga, 4, Henrique Trevisan. Sim. E 34, Wellington Carvalho. Já os nossos analistas, qual é o nome do 34? Wellington Carvalho. Perfeito. Na esquerda, com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. Perfeito. No meio-campo, 5, Dauan. Ok. 7, Jefferson. Sim. 20, Zanocelo. Ok. E 10, João Paulo. Ok. No ataque, com a 19, Safira. Um momentinho só, Lupe. 19,
Safira. E 11, Bruno Rodrigues. Repita a ponte, por favor. 1, Ivan no gol. Na direita, 22, Apodi. Na zaga, 34, Wellington Carvalho. E 4, Henrique Trevisan. E na esquerda, com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio campo, 5, Dauan. 7, Jefferson. 20, Zanocelo. 10, João Paulo. No ataque, 11, Bruno Rodrigues. 19, Safira. Banco. 12, Igor Vinhas. Ok. 8, Bruno Reis. 9, Roger. 16, Yuri. Sim. 18, Danley. Sim. 21, Moisés. Ok. 23, Alisson. 27, Papa Faye. Comparadinha ele. Papa Faye. E 29, Osman. O Santos também está escalado, Júlio Nascimento. Sem novidade, pelo professor Gesualdo Ferreira. 1, Vladimir no gol. Sim. 4, Pará. 28, Lucas Veríssimo. Tá batendo. 14, Luan Pérez. Esse jogou na ponte, jogou, né? Que movimentação no estúdio é essa aí, Edu? Olha o gol! Atenção, hein? Tô sentindo tremer aqui o estúdio. Plantão Bandeirantes! Alô, Plantão Bandeirantes! Diga lá, olha o gol! É o Filho da Terra, Fruno? O Filho da Terra fez? De cabeça, Jô. Gil, no seu retorno ao Corinthians. Jô. Mais o segundo do Timão no Morumbi. Agora, Corinthians 2, Red Bull Bragantino 0. Plantão. Júlio, desculpa, o Luan Pérez é aquele gol na ponte, não? Exatamente. Inclusive, do Red Bull. participou aí do rebaixamento, né? Ele e o Rodrigo, né? A defesa da ponte naquele jogo contra a Vitória. E o Luan Pérez é um dos jogadores que fica muito furioso com o Rodrigo na expulsão, né? Depois foi pro Fluminense, futebol belga, agora está no Santos. Luan Pérez tem a 14 do lado só vamos repetir então, vamos lá. 1, Vladimir. Sim. 4, Pará. Sim. 28, Lucas Veríssimo. 14, Luan Pérez. Sim. E 3, Felipe Jonathan. Sim. 5, Alisson, o capitão. Ok. 21, Diego Pituca. Que número que é? Diego Pituca? 21. 21, ok. 7, Carlos Sanches. Ok. 10, o craque do time, Soteldo. Soteldo, venezuelano? Isso. 11, Marinho, o doidão. Aquele que era do Grêmio, bom, não? E 19, Caio Jorge. 19, Caio Jorge é a principal novidade nesse time do técnico Gesualdo Ferreira Santos. Está pronto, Edu Pinheiro. Repita, por favor, e vamos para o banco. Vladimir 1, 4, Pará. 28, Lucas Veríssimo. 14, Luan Pérez. 3, Felipe Jonathan. 5, Alisson, capitão. 21, Diego Pituca. 7, Sanches. 10, Soteldo. 11, Marinho. 19, Caio Jorge. À disposição de Gesualdo Ferreira no banco de reservas. 34, João Paulo para o gol. 13, Matson. 2, Luiz Felipe. 44, Alex. 8, Jobson. 38, Sandri. 40, Anderson Ceará. 41, Jamota. 21, Arthur Gomes. 36, Leonardo. 37, Lucas Venuto. E 39, Tyson. Olha, eu preciso dar uma faturada, volto com o Gleger. Vai me dar uma palhinha do que ele tá achando de Corinthians 2, Bragantino 0. Como é que foi o gol do Jô, que não jogava desde dezembro, e a escalação da ponte, o que ele acha, depois eu sigo com o Tigrão. Agora 20h33. Bandeirantes AM. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo.
baixo de verdade pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes é do Pinheiro. Olha, ô Gleger, por enquanto vai dando Palmeiras enfrenta Santos ou Ponte. O Palmeiras, que já classificado, enfrenta Santos ou Ponte. O Corinthians vencendo vai pegar o Mirassol. Gleger, como é que tá o jogo do Corinthians e a escalação da Ponte? O Red Bull tem uma certa organização, mas peca em alguns lances, né? Não dá para deixar o Jô sozinho dentro da área. Um jogador que tem essa característica, né? De cabeceio, antecipou bem o zagueiro ali. Na minha opinião, essa bola aí, se o Júlio César tá 2 passos para fora um pouquinho da linha do gol, ele conseguiria ter saído para fazer a defesa, mas isso aí não dá para botar na conta dele. Erro da defesa, uma defesa alta, uma defesa que tem característica de tirar a bola de cabeça, mas deixar o Jô sozinho na área, né? Aí é suicídio, né, Edu? O Bragantino tem uma posse de bola legal, tenta, né? Mas a malha de marcação do Corinthians, as 2 linhas do Corinthians são muito bem postadas, muito bem armada, com muita qualidade. E o Corinthians é aquilo, né, Edu? Quando classificou, eu disse, cuidado com o Corinthians. Ô, Gleger. Cuidado com o Corinthians. Fala, Edu. Não, só uma observação, aproveitando esse papo Red Bull e Corinthians. Júlio Nascimento, essa vitória do Corinthians é importante para o Guarani. O Júlio vai explicar por quê. Se o Red Bull for para o troféu do interior, ele perde. O Red Bull vai pegar o Botafogo de Ribeirão. O Guarani pega a Inter de Limeira. Isso está certo. É Guarani e Inter, já está certo. Por que é importante? Qual é o detalhe para o Guarani, Júlio? Porque, em caso de título do Bragantino no troféu do interior, ele passa a vaga para o vice, ou ele pode abrir mão da vaga justamente pelo ranking, né? Como ele subiu e foi campeão da Série B, ele conquistou uma pontuação de ranking muito elevada e por disputar a Série A e participar das quartas de final do Campeonato Paulista, o ranqueamento do Red Bull ele cresce. Então ele pode optar pela vaga via ranking da CBF, e aí a segunda vaga iria para o vice-campeão do troféu do interior, né? Então é interessante ter o Bragantino na final, sim. Então, o Red Bull, se for para o troféu do interior, se o Red Bull elimina o Botafogo de Ribeirão e o Guarani passa pela Inter, a final é Red Bull e Guarani. Mas o Guarani já estaria na Copa do Brasil, porque o Red Bull já tem presença na Copa do Brasil desse ano que vai entrar por ser campeão da Série B. E no ano que vem já tem vaga garantida, por isso que o Guarani, chegando na final com o Red Bull, já garante vaga na Copa do Brasil. Desculpa, Gleger, vamos lá. Não, muito bom. A gente, para nós sabermos, o ouvinte saber também, né? Os confrontos aí. Mas para o Guarani precisar conquistar a vaga, ele tem que derrotar a Inter de Limeira, que vem jogando muito bem, viu, Edu? A Inter tá... Elano vem fazendo um ótimo trabalho. Sim. Conseguiu o primeiro objetivo, que era se livrar do rebaixamento. E aí conquistou aí uma vitória importante diante da Ferroviária. E agora vem com força total, né? Porque a Inter também, né, Edu? Quem não quer essa vaga da Copa do Brasil? 600 birubiru no bolso, né, Edu? Então, é importante demais. Agora, Edu, para falar um pouquinho da escalação da Ponte, olha, o João surpreendeu aí, viu? Deixar o Roger no banco, Edu. Eu não deixaria. Acho que... É claro que tem aquele negócio de, o Safira estava nos 2 jogos que nós conquistamos a classificação... né? Um jogador que se dedica muito, que se entrega muito no jogo, mas tecnicamente falando, e até mesmo para o esquema, para ter um jogador que segura, porque o jogador que está jogando contra a Ponte, para marcar o Roger, a atenção é redobrada, porque sabe que não pode deixar o Roger sozinho, que ele é um artilheiro. E aí ele deixa o Roger no banco, me surpreendeu. Eu não faria isso, colocaria o Roger para jogar. Acho que o Safira, apesar de tudo isso que eu disse, da entrega, de se impor no jogo, de tentar, de buscar, né, de ajudar, tecnicamente é um jogador que, na minha opinião, é irregular. Ele não consegue manter uma regularidade. Então, por esses aspectos, eu teria escalado o Roger. No mais, também tem a escalação do Wellington Carvalho, como eu disse aí durante os dias aí, que eu também preferia o Wellington Carvalho. Acho que o Alisson ainda não está no seu ritmo, no seu melhor ritmo. Demonstrou muitas falhas, principalmente no aspecto de velocidade. Está meio preso ainda, está meio amarradão, sabe, Edu?
E deu para ver isso no jogo do Mirassol. E o Wellington já 2 partidas atuando, está com mais ritmo, é um jogador um pouco mais rápido que o Alisson. E você vai enfrentar o Santos, né? Olha o ataque do Santos, Soteldo, Marinho e Caio Jorge. Todos jogadores velozes. Então você tem que ter um jogador ali que tem uma certa velocidade para uma hora ou outra ter que sair numa caça ali, no 1 contra 1, levar uma certa vantagem. Então acerta para mim na primeira linha o João, a volta do Trevisan também é importante, né? O meio de campo, ele mantém o Zanocelo, tinha aquela dúvida, será que ele vem com o Bruno, será que é o Zanocelo? Não, ele mantém, na minha opinião ele deve fazer a mesma plataforma, deve usar a mesma plataforma, Edu, que usou lá contra o Novo Horizontino, aquelas 2 linhas de 4, bem próximas, né? Não baixando demais as suas linhas, linha média ali, bem posicionado, bem ajustado, bem organizado. O Novo Horizontino teve muita dificuldade de penetração e para você enfrentar um time como esse do Santos, se você der espaço entre as linhas, você vai ter problema no jogo. Então, para mim, só a questão do Roger aí, eu teria escalado o Roger, acho que um jogador do nível do Roger, né, pela história que tem, por tudo que tem aí, o Roger é um artilheiro, um jogador que a qualquer momento pode decidir um jogo, não deixaria ele no banco. Agora que eu matei a charada, viu? Eu achei estranho no site da Ponte não ter nenhuma referência ao Roger que faria ou fará hoje 200 jogos. Porque o que acontece? Também não vai aumentar o preço do dólar. É número redondo, a gente que acompanha, faz. Eu peguei e venho trocando uma figurinha um certo tempo com o Stefan Campineiro, que também é um grande historiador da Ponte e tal, ele tem controle de tudo. O Stefan tem um arquivo fabuloso. E aí eu falei, caramba, não tem nada no site da Ponte, o Correio Popular também sutilmente fala alguma coisa e tal, fala assim, o Roger que está próximo de completar 200 jogos, mas ficaram quietos. Aí eu bati um zap pro Stefan, e aí, pra mim, né, deu 199, hoje é 200, não, bateu 200, inclusive já troquei uma figurinha lá com o pessoal da Ponte, então eles sabem que a próxima que o Roger entrar, 200 jogos. Mas todo mundo ficou quieto, então foi isso. O Edu, sim? Você lembra na entrevista coletiva depois do jogo do Mirassol? Acho que foi inclusive o Lupe que fez essa pergunta para ele, sim, sobre o retorno do Roger. Não foi o Lupe. Mas não, teve um repórter que perguntou, então agora o Roger volta. E o João, ele meio que deu uma despistada, né? Não, vamos ver, o Roger é um jogador importante, mas vamos ver aí no decorrer dos dias aí, nos treinamentos, para ver. Eu acho que ele já estava com isso na cabeça, Edu. E outra? Porque senão, por que tem o treinador, um jogador como o Roger, titular absoluto, capitão do time, até antes da parada, e aí o questionado o treinador se ele volta ou não, que o treinador dá uma despistada, se realmente fosse escalar, já chegava e não, claro, Roger está voltando, importante, jogador que vai ajudar, jogador titularíssimo. Então o João deu uma despistada lá na entrevista. Você se lembra, Edu? Lembro. Lembro. E tem um detalhe, gente. O Jefferson, quando ele completou 100 jogos, a Ponte ficou quietinha. O Jefferson completou é que a Ponte jogava fora. Aí passou algum tempinho, teve um jogo no Majestoso, aí colocaram uma camisa 100 no Jefferson, porque o jogo era aqui e tal, para marcar esse feito no Jefferson também. Bom, Tigrão, e o que você acha aí, o Roger no banco e a escalação da Ponte, Tigrão? Bom, eu só acho que tem uma justificativa. O lado da gratidão do João com quem vinha jogando, com um ato heróico, é verdade, o time estava virtualmente rebaixado, os caras tiraram, agora tem pênalti pro Bragantino, hein? Teve um pênalti no Claudinho, mas daqui a pouco eu falo. Aí os caras foram heróis, tiraram a Ponte do rebaixamento. Eu acho que o VAR devia chamar, aqui não vai chamar nada. Tigrão. E aí o João pode, por uma atitude aí, até de reconhecimento, de gratidão, né? Porque ele é o comandante e os caras correram muito por ele. Negada, vamos escapar aqui contra o Mirassol e caso a gente classifique, vocês é que vão comigo para as quartas de final. Isso tem muito no futebol, né? Essa é a primeira hipótese. A segunda é a questão física. E essa é mais técnica. De repente o Roger está absolutamente sem nenhuma condição de aguentar os 90 minutos. E aí o João, porque o Roger, os outros já jogaram 2 vezes. O Roger começou a treinar 8 dias depois, o Lupe tem essas datas direitinho, que ele testou positivo para a Covid. Então, além de não ter jogado, ele ainda voltou muito depois e teve o seu recondicionamento muito prejudicado
em função disso daí. Então, me parece que essa segunda hipótese é a mais viável, né? Então, dá para a gente compreender nesse aspecto. Agora, em igualdade de condições na parte física, é bobagem que o João estaria fazendo, porque o Safira, tudo bem, lutou, correu para lá, correu para cá, mas é um jogador extremamente limitado e não há nenhum termo de comparação da qualidade técnica dos dois. Então, eu não vou dizer que o João está fazendo bobagem, porque eu não tenho aqui a planilha do teste físico do Roger, né? Eu não vou dizer isso. Agora, se for só pela questão do reconhecimento, ele errou. Ele errou. Não, vocês foram comigo, agora eu vou reconhecer. Eu quero ser grato a quem realmente tirou a ponte daquela situação, e foi muito importante isso. Mas ele tem que colocar para jogar os melhores, até porque hoje, com todo respeito, não é Novo Horizontino e nem Mirassol. É o Santos Futebol Clube, que não é um Santos grande, como em outras oportunidades, daquela era de ouro, né, do Santos, do Edson antes do Nascimento, nem é o Santos da época de Robinho, de Diego, nem é o Santos de Neymar e Ganso, bem mais recente. É um Santos mais modesto, mas ainda é um belíssimo time, é um multicampeão brasileiro, é um multicampeão paulista e é, entre outras coisas, um bicampeão mundial e um tricampeão da Libertadores. Não é pouco o que tem o Santos, um dos maiores campeões de todos os tempos. Não tem, volto a dizer, um time a esta altura, dessa fase de ouro, mas ainda é um belo time com muita história. E numa situação, numa circunstância dessa, tem que jogar os melhores. Agora, se o cara testou fisicamente e não está aguentando, não está podendo, está se arrastando em campo, aí não adianta botar para ter que queimar já antes do final do primeiro tempo. Então, talvez depois, independente do resultado, claro que essa vai ser uma pergunta recorrente, ou uma pergunta de prioridade, porque depois que um pergunta, o outro não pergunta mais. Mas talvez a pergunta mais caçapa cantada: por que é que você não escalou o Roger? Ganhando ou perdendo? E talvez o João explique tudo isso. Eu, a princípio, acreditei desde o início que o Roger começaria a partida, viu, Edu? Nas demais posições, nenhuma surpresa. Eu também acho que o Wellington Carvalho vive um melhor momento, inclusive atleta, do que a outra opção que o Brigatti tinha, que era o Alisson. Eu tive a oportunidade, durante o jogo de domingo, com a bola rolando, de dizer que Alisson e o Wellington Carvalho formam uma dupla muito pesada, muito lenta. O Trevisan é um jogador mais rápido, não é veloz, mas ele tem mais mobilidade que os dois. Então, acho que na liga aí, a Ponte, teoricamente, pelo que a gente também está vendo aí nesses últimos 2 jogos, ela está melhor servida com o Wellington Carvalho e o Trevisan do que com Alisson e Trevisan. Então, para mim, bem escalado, fora essa situação do Roger aí, que eu acho que vai passar muito pelo Departamento de Educação Física para explicar esta opção do técnico João Brigatti. Edu. Pois não? Só um detalhe, o Tigrão está completamente com a razão, né? O Roger treinou um pouco depois, começou a treinar um pouco depois. O elenco da Ponte se apresentou no dia 1º de julho, uma quarta-feira. O Roger, se não me engano, foi treinar apenas na terça-feira da outra semana. E só um detalhe, o Roger ele não foi diagnosticado com o Covid. A esposa dele foi quem pegou a doença e, por ser um familiar próximo, ele teve que cumprir aí uma quarentena. Depois acabou vazando uma foto dele num culto, ele ficou mais um tempo em casa, mas o Roger não foi diagnosticado com o Covid, e sim a esposa dele, mas o Tigrão tem razão, ele começou a treinar depois da apresentação da Ponte Preta no dia 1º de julho. Ô, Zorzinho. Sim. Foi pênalti aí, Zorzinho? Foi pênalti. Pra que tem o VAR, né? Ué? Foi pênalti. Aliás, chamaram o VAR. O Júlio Nascimento até discutiu comigo aqui, viu, Tigrão? Gleger, um abração para você. Um abraço, Tigrão. O Júlio Eu tive a impressão no lance real, porque o Claudinho fez uma cena danada, né? Deu aquele grito, se estatelou no gramado. Depois, vendo melhor, foi o Carlos, salvo engano, o lateral esquerdo do Corinthians que chegou. Depois, numa tomada por baixo e bem próxima, aquela câmera de trás do gol, né? E com bastante aproximação,
bola pura. Claro que depois que acertou na bola, deu um resvalo ali, mas valeu muito mais. No primeiro momento, a impressão com a câmera de cima, de que realmente tinha sido acertado o jogador Claudinho, do Red Bull, mas a verdade é que depois, no detalhe, eu fiquei com a sensação pura de que o Klaus acertou e o VAR sequer deu bola. Sequer pegou o microfoninho, o aparelho de áudio lá, o telecomunicador, o intercomunicador, para falar com o Rafael Klaus. Acertou a arbitragem. Mas no primeiro momento, a minha impressão foi de pênalti. Aliás, no primeiro tempo, teve um pênalti em cima do Gil. Muito pênalti. Do Gil, que estava na grande área para cabecear. E aí o VAR parou. E o Rafael Klaus foi lá na cabininha, falou nina, nina, na. E errou. Que o Corinthians já poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo. Então, mas aí... O primeiro lance é muito pênalti. Mas eu não vi pênalti naquele primeiro lance. Não, mas aí o senhor pode brigar com a imagem, fica à vontade. Oi? O senhor pode brigar com a imagem, fica à vontade. Não, é questão de opinião. Sim, exatamente. Não é questão de opinião. Ela é bem Tanto clara. que eu tive a mesma opinião do árbitro. Não foi pênalti. Que também errou. Tudo bem, mas é a opinião do árbitro. É a opinião do árbitro. Eu tô com o árbitro nessa. Eu não achei pênalti. Nessa do Claudinho aí eu achei. Não, só para explicar para o ouvinte, o primeiro foi varziano, o pênalti que não foi dado para o Corinthians, o primeiro. São 2 pênaltis num lance só. Um puxão no Gil, que é subjetivo, eu pelo menos interpretei assim. E o segundo lance é o do Gil, que é um agarrão no Gil. O zagueiro impede o Gil de subir, de fazer a ação de cabecear. Esse seria o pênalti que toda a crônica coloca que foi pênalti, o árbitro entendeu que não, inclusive com o auxílio do VAR. Baita pênalti. Esse lance que o Tigrão cita agora do Claudinho, tivemos no ao vivo a impressão mesmo de um toque. Mas não houve o toque, o Klaus estava perto acompanhando o lance, ele não chama o VAR e acerta, né? Não teve essa necessidade de chamar o VAR. E Dari Corinthians no jogo, viu, Edu? O Corinthians vence de uma maneira que não venceu esse ano ainda. Né? Vencendo por 2 gols e pressionando o adversário. Não vimos o time do Thiago Nunes fazer isso nessa temporada ainda e tem feito uma grande apresentação hoje o Corinthians. Esse é o preço a deixar o Corinthians jogar uma mata-mata. Uma baita de uma partida, viu, Júlio? E esse cara que veio do Cruzeiro lá, o Everton, aí, o segundo volante aí que fez o primeiro gol, aliás, num frangaço. Zorzinho jamais tomaria um gol desse. Um frangaço. Concordo. César. Ele arrumou esse time do Corinthians aí. Pode até futebol, 41, né? Pode dar zebra. Pode o Bragantino achar 2 gols. Tem time pra isso. Mas o Corinthians enchocolatou, ganha, merece a vitória e poderia estar ganhando por muito mais. É verdade, ótima observação. Esse time não jogou isso ainda em 2020. Pintou o campeão. Nós temos nosso VAR, né? Vardemir Gomes. Sim. Um abraço do José aqui, muito obrigado aqui ao 0051, não sei do que o senhor está reclamando, o seu 0051... Aqui nós damos a devida atenção para os 2 da cidade. Muito obrigado, Luiz Vidal, do 6649. João, da 31 de março. Edu, boa noite. Agora, se passar Guarani Red Bull para a final do interior, o Guarani já está na Copa do Brasil, pois o Red Bull já está. Sim, exatamente. Muito bem observado por você. Rúlio Nascimento acabou de informar. Sim. Só assim, vamos esperar para afirmar a federação se posicionar sobre isso. Porque a vaga é da federação. Então, assim, ela fez isso no ano passado. E deve repetir isso esse ano. Só que se a federação, de repente, de última hora, entender, eu quero que o Red Bull vá via troféu do interior e abre uma outra vaga para outra equipe, a federação pode fazer isso. Geralmente não ocorre isso. Mas a última palavra é da federação. Então, de qualquer forma, a gente tem que esperar a federação bater o martelo nessa decisão. Geralmente isso ocorre antes da final, viu, Edu? Porque tem a Copa Paulista também. Exatamente. Que é disputado. Mais ou menos são clubes inteiros, tudo com menino sub-20. Você vê. Mas o campeão da Copa Paulista também vai para a Copa do Brasil. Por interesses políticos, eu acredito que o vice do interior vá para a Copa do Brasil. E a federação não vai mexer nisso. Já que ela tem a possibilidade que um time paulista vá pelo ranking da CBF, ela vai dar a vaga para outro time, né, Edu? Porque ela continua com um número grande de representantes na Copa do Brasil, né? Campeão paulista e vice vão para a Copa do Brasil.
A Copa do Brasil, ela prioriza exatamente os estaduais. Eu acho bonito isso na Copa do Brasil. Campeão paulista, vice-campeão paulista, campeão do interior, campeão da Copa Paulista, tudo isso dá vaga na Copa do Brasil. Bom, estamos acompanhando agora no Morumbi, 43 minutos, 2-0 Corinthians. Então é o seguinte, na semifinal, Corinthians pega o Mirassol e o Palmeiras vai pegar Santos ou Ponte. Independentemente se dá Ponte, se dá Santos, pega o Palmeiras, hein? Palmeiras, Santos ou Ponte, Corinthians e Mirassol. E o Red Bull vai para o troféu do interior e vai pegar o Botafogo. Botafogo e Red Bull, Guarani Inter de Limeira, já confirmado, sábado, 11 horas, em Araraquara, e o mando é da Inter. Mas também em Limeira, a coisa tá péssima lá, viu? O negócio do Covid lá em Limeira tá bem acentuado. Boa noite, Edu, vai dar Ponte e Mirassol na final, Argeu da Chácara da Barra, grande Argeu, é isso aí. É a Lucila do Jardim Olino, bom trabalho, muito obrigado. Como sempre conosco também, todos os seus familiares acompanhando. O nosso muito obrigado, viu? Tem gente no Castelo, na Vila Industrial. Esse aqui é meu primo, esse aqui é outro primo. Deixa eu ver aqui, um abraço aí para o 4558, mas a gente fala, gente, é isso aí, a gente fala dos dois sempre aqui. E se a transmissão fosse do Guarani, alguma informação da Ponte, a gente falaria também, né? É coisa que interessa para os dois, né? Vamos lá, então, deixa aqui o final 0687, é o Carlos de Amparo. Vai, Macaca! Muito obrigado, abraço pro meu pai, seu Ebenésio. Senhor Ebenésio, o papai do Carlos, lá em Amparo. Ô, cidade bonita, Amparo, meu Deus do céu. Coisa linda aqui, Amparo, viu? É isso aí. Bom, Lupe, ele já está? Já está conosco? Uhum. Daqui a pouco conosco o amigo Batista que vai narrar aqui. Sim! Porque hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Faça, Edu! Eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Nós estamos no YouTube. Um abraço, Batistão. Um abraço pra você, viu, meu querido? Um grande abraço. Grande abraço, Edu. Prazer enorme estar contigo em mais essa grande jornada esportiva. Hoje com a Macaca. E você vai acessar o YouTube, o Batista vai estar narrando. Ele vai daqui a pouco, já está no YouTube, já está. Mas ele vai fazer a abertura. Então eu vou dar um alôzinho pra você. Ô, Júlio, deixa eu dar uma olhadinha só como é que tá. É blusa. É uma blusa. Bom, então é o seguinte, você no YouTube... Tá me vendo aí, Edu? Agora eu tô. Agora eu tô. Que tecnologia sensacional, pô. Então, já trocou. Olha que bacana. Vocês são danados, viu? Então, você, acessando o YouTube, você vai ver o Batistão narrando, fazendo abertura e tal. Então, você vai colocar na mensagem, porque lá no YouTube já tem o número do nosso WhatsApp, 971021493. E aí você vai responder para mim qual é a cor da blusa do Batista. Eu não vou falar. Você acertando, eu falo o seu nome. Se eu falei o seu nome, é porque você acertou. No YouTube é Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, hein? Estamos ao vivo. Rádio Bandeirantes Campinas. Regulamento estranho isso aí, hein? Estranho? Mas aí é porque... Não, acho que explica de novo aí, dá pra repetir aí, Edu? Cara. Acho que o Edu fez curso lá na Federação Paulista. Dá pra repetir, Edu? O Edu deu uma aula de engajamento aqui, vocês não compreenderam. Mas é o seguinte, eu não vou falar, ninguém vai falar qual é a cor da blusa do Batista. Aliás, é o seguinte, Edu, ontem nós tivemos 11 mil visualizações no jogo transmitido pela Rádio Bandeirantes, pelo YouTube. Que bom. Eu estava ouvindo depois, né, o Ulisses Costa, vamos lá, 30 mil, quero 30 mil, quero 30 mil, isso no jogo do São Paulo. E aí eu falei, puxa vida, hein, a Rádio Bandeirantes São Paulo, jogo do São Paulo, e ele querendo chegar a 30 mil, e nós tivemos aqui 11 mil com o jogo do Guarani pelo troféu do interior. Portanto, tivemos uma participação absolutamente significativa no YouTube na transmissão de ontem. Um horário exótico, durante a semana, 5 da tarde, foi muito bom. Aliás, o Gil, quando termina aqui,
Ele sempre coloca no celular dele quantos acessaram, quantos se inscreveram. E você aproveita e se inscreve também, por favor. A gente agradece. Esse é o mais importante. Faça a sua inscrição, tá? Manda pra mim qual é a cor da blusa do Batista, que eu vou falar seu nome e a cidade. Nome ou bairro aqui de Campinas. E fala da blusa, que eu falo o seu nome. 20h59, final do nosso Concentração. Vem aí em 21h30. Tem Santos e Ponte da Vila, 48 Morumbi, 2-0 Corinthians no Red Bull, hein? Então vai dando Red Bull, Mirassol, Palmeiras pega Santos ou Ponte. Então vem aí da Vila, Santos ou Ponte, o amigo Batistão narrando. E até já! Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento: Acessórios Três Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessóriostrêsvias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas, o melhor atendimento e a maior variedade da região. Jornada Esportiva Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. A partir de agora você está conectado à maior emoção do rádio. Daqui a pouco a bola vai rolar. É metal esfregando em metal. Vila Belmiro, Santos e Ponte Preta, quartas de final do Campeonato Paulista.
aqui na Bandeirantes. O show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Santos e Ponte Preta, partida marcada para 21h30 que você vai acompanhar aqui em AM 1170 pela Rádio Bandeirantes e também em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação pelo Band Multi e pelo YouTube. Você que nos acompanha pelo YouTube, vai vendo aí qual é a cor da minha blusa. E o Edu Pinheiro depois vai ler a sua mensagem se você mandar pelo nosso WhatsApp dizendo qual a cor da minha blusa. É esta mensagem que o Edu Pinheiro vai ler e vai dar relevo. Participe, aqui é Bandeirantes, microfone Bandeirantes, sente o peso. Bandeirantes. A grande jornada esportiva Bandeirantes. Para Rocha Autopeças, oferecendo para você o melhor. Acesse rochaautopeças.com.br, brtrader.com.br, Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. E a partir de agora, a convocação para o maior time do Rádio Esportivo de Campinas. E as principais vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com as informações. Falando da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Macaca conquistou seu principal objetivo, a permanência na elite do futebol paulista. De quebra, também conquistou uma vaga nas quartas de final do Campeonato Estadual depois de 2 anos fora das fases finais do Campeonato Paulista. Em relação ao time que entra em campo hoje, o técnico João Brigatti praticamente mantém o mesmo time, com a exceção no sistema defensivo. Henrique Trevisan, que ficou fora da partida contra o Mirassol na última rodada do Campeonato Estadual, retorna ao time e Alisson vai para o banco de reservas. Outra novidade é Roger, que volta a ser relacionado depois de 2 jogos fora. Ele retorna, mas fica como opção no banco também. Se entrar no jogo, completa 200 jogos com a camisa da Macaca. E agora informações do aniversário, falando do Santos aqui na Bandeirantes. Jornalista Júlio Nascimento. Alô, Júlio, um abraço, boa noite para você. Um abraço, boa noite para você, Batista. Todos ligados no futebol Bandeirantes. O Santos, do técnico Gesualdo Ferreira, tentando embalar e convencer no campeonato. Primeiro colocado no Grupo A, usa Vila Belmiro como fator para vencer a Ponte. Hoje, uma novidade no time. Caio Jorge na vaga de Uribe, suspenso. Trio inédito com Soteldo e Marinho para cima e apostando na velocidade. 19 graus a temperatura neste momento em Santos e em toda a Baixada Paulista. Daqui a pouco a bola vai rolar, partida marcada para 21h30. Você acompanha aqui pela Bandeirantes, sempre com opinião em dose dupla. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Muita emoção, a Ponte saiu do virtual inferno e foi para o céu, está no lucro, vai para uma partida de quartas de final contra o Santos como franca atiradora. É evidente que o Santos é favorito, tem uma linha ofensiva muito boa, tem este Sanches no meio campo, que é o cara que organiza o time, e ele merece uma marcação individualizada, porque as jogadas do Santos começam por ali, mas a Ponte tem que se divertir com responsabilidade. Claro que se chegou até aqui, se conseguir avançar às semifinais, melhor ainda, e tem grana na parada, e tem o desejo da sua torcida, mas fazer um jogo concentrado, um jogo de muita seriedade, mas acima de tudo, sem a tensão que ela tinha sobre os ombros nas partidas
contra o Novo Horizontino e contra o Mirassol da semana passada. É um jogo onde a responsabilidade é toda ela do Santos. E a Ponte com organização, com muita concentração, mas com leveza, pode surpreender o Peixe, favorito sim, na Baixada, daqui a pouquinho, CBR. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, o João Brigatti vem com o Roger no banco. E é claro que nós discutimos agora há pouco sobre a questão física desse jogador, que teve alguns problemas, demorou a entrar na fase dos treinamentos. Mas eu sou da seguinte opinião: se você tem o Roger para jogar meio tempo, joga o primeiro tempo. Acho que um jogador com as suas características, com toda a sua história, com tudo aquilo que o Roger representa para a Ponte Preta, até mesmo tendo aí 200 jogos com a camisa da Ponte, você tem que entrar com ele de começo. Não sei se foi isso. Não sei também se o João Brigatti, apesar de ter o Safira tecnicamente muito abaixo daquilo que nós esperávamos, o Safira é um cara que se entrega, um cara que dá o máximo ali em campo, ajuda muito, recompõe rapidamente, mas tecnicamente ele não tem ajudado a Ponte na parte ofensiva. Então eu apareceria com o Roger de começo sim, mesmo tendo ele apenas meio tempo. No restante, a Ponte, na minha opinião, está bem escalada, o Wellington Carvalho é mantido e acerta o João Brigatti, o Alisson... na questão de velocidade, eu acho que ele sai na frente, então acerta na escalação do Wellington também, com a volta do Trevisan, que é um jogador que joga ali pelo lado esquerdo, canhoto, facilita ainda mais o trabalho. E eu espero também, Batista, ver aquelas mesmas 2 linhas de 4 feitas no jogo contra o Novo Horizontino, que deu muito certo. A Ponte está bem escalada e olha, tem tudo para surpreender o Peixe, Batistão. Daqui a pouco a bola vai rolar. Tudo pronto no gramado da Vila Belmiro para receber os dois times. E também o trio de arbitragem, 19 graus. A bola vai rolar às 21h30. E agora chegando com o destaque do Guarani, Marcos Aloysio Cobrão. Alô, Marquinhos, diz aí, Marquinhos. Alô, Batista, grande abraço, boa noite. Sábado tem outra decisão para a equipe do Guarani. O Bugre vai jogar em Araraquara contra a Internacional de Limeira. Se passar, fará a final na próxima terça-feira. Para o jogo de sábado, o que é certo é que Rafael Costa e Giovani são jogadores que com contusões musculares estão vetados pelo departamento médico. Igor Henrique, Cristóvão e Alemão estão gripados, mas ainda poderão ficar à disposição do treinador. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Muito obrigado, Marcos Aloysio Cobrão. Repetindo então, Guarani e Inter de Limeira jogando em Araraquara, sábado, 11 da manhã. E agora o futebol no Brasil e no mundo. Chegando com destaque, plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, deu certo, hein? Tá legal aqui, todo mundo vendo você. Você presta bem atenção, Batistão, dá uma caprichada aí, coloca a mão assim, uma ajeitada na blusa, porque todo mundo aqui tá acertando, hein? Estão nos vendo, muito obrigado. Qual é a cor da blusa do Batista? Acesse no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas. E passa o WhatsApp, lá tem o número do WhatsApp, 97102-1493, hein? Obrigado, Paulo Destro, esposa Gilmara, Luiz Vidal, todo mundo acertando. Olha o Zé Neves, rapaz, nosso grande comediante, hein? O rei do stand-up. Ô Zé Neves, eu vi sua música sensacional, Procurando Namorado em Campinas, hein? Essa é sensacional, foi espetacular! O 4558 disse que se o América passar pelo Atlético, ele faz a final do Campeonato Mineiro. Aí a data da Ponte vai mudar de novo. Na Série B, o Mauro do Parque Eldorado, vai Macaca, Adriano acertou, tá lá em Socorro, obrigado. Carlos Matozinho acertou, o Batata de Rio Preto como sempre. Edson de Campinas aqui do São Pedro de Viracopos, Lucilo, obrigado. O Norberto e a Célia Barbosa de Moura de Santos, todo mundo acompanhando. E acabou, deu Corinthians no Morumbi. Corinthians 2, Red Bull 0,
goleiro Ederson e Jô de cabeça. Jô voltando, não jogava desde dezembro. Então é o seguinte, o Palmeiras vai pegar Santos ou Ponte e o Corinthians pega o Mirassol na semifinal do Paulistão, 21/14. Trabalhos técnicos Joelcio Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Sufi. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. Bem, daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para as 21h30 e aqui na Bandeirantes a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Respaldado, preto e branco é sua cor. Ponte
Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico João Brigatti, com camisa de número 1 no gol, Ivan. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga, 34, Wellington Carvalho. E 4, Henrique Trevisan. Na esquerda com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio-campo da Macaca, 5, Dauan. 7 para Jefferson. 20, Zanocelo e 10, João Paulo. No ataque, 11, Bruno Rodrigues e 19, Safira. Repetindo a escalação da Alvinegra. 1, Ivan, 22, Apodi, 34, Wellington Carvalho, 4, Trevisan, meia dúzia, Lazzaroni. 5, Dauan, 7, Jefferson, 20, Zanocelo, 10, João Paulo. 11, Bruno Rodrigues, 19, Safira. À disposição no banco de reservas, 12, Igor Vinhas, 8, Bruno Reis, 9, Roger, 16, Yuri, 18, Danley, 21, Moisés, 23, Alisson, 27, Papá Fayet e 29, Osman. Bandeirantes. Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. Que está escalado pelo técnico português Gesualdo Ferreira. 1, Vladimir no gol. 4, Pará, 28, Lucas Veríssimo. 14, Luan Pérez e 3, Felipe Jonathan. 5, Alisson, capitão. 21, Diego Pituca. 7, Carlos Sanches. Soteldo, número 10. Marinho, 11. Caio Jorge, 19. Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Pituca e Sanches. Soteldo, Marinho e Caio Jorge. À disposição de Gesualdo no banco de reservas. 34, João Paulo. 13, Maxson. 2, Luiz Felipe. 44, Alex. 8, Jobson. 38, Sandri. 40, Anderson Ceará. 41, Jamota. 23, Arthur Gomes. 36, Leonardo. 37, Lucas Venuto. E 39, Thailson. Arbitragem do jogo. Quem apita Ponte Preta e Santos na Vila Belmiro é Salim Fendi Chaves. Salim Fendi Chaves será o responsável pela arbitragem no duelo entre Ponte e Santos e os auxiliares, Júlio. Na bandeira 1, Antônio Lupe, Danilo Ricardo Simon. E na bandeira 2, Fabrini, Bevilacqua Costa. Hoje tem VAR na Vila Belmiro, Lupe. E no comando do VAR, José Cláudio Rocha Filho. Futebol na Bam Bam Bam. Novidade Brasitone pra você. Brasitone, há quase 70 anos atendendo Campinas e região. Tem uma novidade para você que está fazendo o seu trabalho em home office. Diariamente em plantão, das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 0000. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Valdemir Gomes. Um duelo sensacional, de muita história, um duelo que já decidiu vaga para a final de campeonato, para a semifinal. Uma história desde 1926, como acabou de dizer o Edu. A Ponte já teve times muito superiores. O Santos, nós nem podemos dizer. O Santos já teve, e ao longo de anos a fio, o melhor time do mundo. Hoje são realidades diferentes. Entendo que o elenco do Santos, sobretudo pela sua peça ofensiva, é superior ao elenco da Ponte. O Santos entra numa condição de favorito teoricamente. Cabe à Ponte na prática desmanchar isso. Cabe à Ponte na prática tentar, com aplicação, com organização, com um posicionamento inteligente, esperando o momento certo para golpear o Santos, bloqueando o meio-campo do Santos, sobretudo a criação do Carlos Sanches, e tomando muito cuidado com as chegadas de surpresa do Pituca. É um canhoto que bate muito bem na bola, que enfia bem as bolas, é um segundo volante quase que com a característica de um meia e com muita mobilidade. Um Santos que tem altos e baixos, que não tem o elenco que já teve em outras oportunidades, mas que ainda assim tem um time forte e que entra nas quartas de final pensando em título.
Só que para chegar a isso, tem que passar pela Ponte hoje motivada, a Ponte leve, a Ponte sem toda aquela responsabilidade, a Ponte sem aquela tensão de ter que ganhar para não cair para a segunda divisão no ano de 2021. Conseguiu escapar, conseguiu se classificar, sabe que está no lucro, sabe que pode ir mais longe, mas tem uma pedreira pela frente, um Santos que dentro da Vila Belmiro é um time realmente de muita qualidade e de ótimos resultados. Uma paradinha aqui para a gente ouvir um pedacinho do hino nacional brasileiro. Já encerrada a execução do hino nacional brasileiro, Gleger Zorzinha, sua expectativa, a bola vai rolar daqui a pouco, diz aí Gleger. Esses jogos assim é sempre muito bom, né? Como o Tigrão estava dizendo, sem muita responsabilidade, mas é aquela responsabilidade do lado positivo, né? De você fazer um grande jogo, de você jogar de igual para igual com um time tecnicamente muito bom, um time, claro, que não vive um bom momento, mas um time que, se você analisar peça por peça, é um time realmente muito forte. O Santos vem aí de 2 resultados negativos, um empate e uma derrota, para times de pouca expressão. E o Gesualdo jogou aí também, né? Dizendo que a Ponte é a favorita, que a Ponte vem de 2 resultados positivos. E olha, eu quero dizer que ele está certo, porque a Ponte vem jogando, apesar de não apresentar um bom futebol, tem conquistado seus objetivos. E o que o João Brigatti tem que preparar hoje é uma estratégia que possa pegar o Santos de surpresa, porque o Santos não é um time que joga atrás, ainda mais jogando na Vila Belmiro. Vem para cima, vem com velocidade, e a Ponte precisa de uma estratégia para, primeiro, neutralizar as jogadas do Santos, e segundo, tentar aí uma bola para fazer um gol e aí sim jogar toda a responsabilidade para cima do time da Vila. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo onde a Ponte tem que estar muito bem postada, com as linhas muito próximas, não dando espaço e muito atento, viu, Batista, a esse trio de ataque do Santos, que sem dúvida nenhuma é muito rápido. Gleger Zorzin e Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, traçaram as possibilidades de Santos e Ponte Preta. Batista. Tentar ouvir aqui o técnico do Santos. Gesualdo Ferreira falando sobre o duelo contra a Ponte Preta, o português falando um pouquinho mais sobre esse jogo contra a Macaca na Vila Belmiro, sem público, até porque, por conta da segurança dos torcedores e também de todos, o jogo não tem público. O facto de termos esses 3 jogadores hoje simultaneamente é um dado importante, porque têm qualidade e, acima de tudo, conhecem-se bem. Mas acho que os últimos resultados não têm correspondido às exibições e à qualidade da equipa, e esperamos que hoje isso possa acontecer. Precisa traduzir? Ô, Batistão, eu não entendi nada, não vai de máscara. Não entendeu? Não, só fazer o seguinte, olha. Essa máscara aí, velho. Tá falando do trio de ataque. Mas essa você vai entender. Nos prestigiando com a audiência, quanta honra, o Sato, lá do Aroma das Ervas. Um abraço pro Nelson Rocha de Jaguarino também, muito obrigado. E todo mundo, o Brigatti vai falar. Vamos lá. O Brigatti vai falar sobre esse jogo e também sobre a formação e provavelmente porque a escolha do Roger no banco de reservas para esse jogo decisivo. O Roger que, se entrar, completa 200 jogos com a camisa da Ponte Preta. Por enquanto ele fica como opção. Boa noite a todos. Primeiramente, mérito a todo o nosso elenco, né, que soube entender a situação difícil que a gente estava e com muitos esforços, né, a gente conseguiu sair dessa situação difícil. Agora é uma equipe guerreira, uma equipe determinada, que a gente vai pôr tudo em campo em busca dessa vitória. João Brigatti falando então a respeito do duelo, não falou sobre o Roger na coletiva pós-jogo, com certeza nós vamos abordar esse assunto com o técnico da Macaca, Edu. Não, rapidinho aqui, muito obrigado ao Dorival Maglio, Dorival Maglio, a Noêmia Moura, muito gentil como sempre, Jardim Novo Chapadão, o Oswaldo do Nova Europa, todo mundo acompanhando pelo YouTube. Por favor, você tem que falar qual é a cor da blusa do amigo Batista, hein? A cor da blusa do amigo Batista. O nosso WhatsApp está no YouTube é Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas. Você acertando, eu falo o seu nome.
Seu nome, seu bairro, seu nome, sua cidade, eu falo. Se eu falar, é porque você está acertou a cor da blusa, tá bom? Então é só acessar no YouTube Rádio Bandeirantes Campinas que eu falo o seu nome. Ok, Batistão. Legal, tá aí, portanto, Edu Pinheiro. Você pode participar pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Você que está aqui no YouTube, muito obrigado aí pela sua audiência. Alô, Sato da Aroma das Ervas, Sato pai. E o Sato filho, Glauco Sato, é o filho do Antônio Sato. Um grande abraço, muito obrigado, parceiro comercial da Rádio Bandeirantes, ligado conosco. A saída de bola pertence ao time da Macaca. A Ponte hoje vem com o uniforme todo negro. Vai começar o espetáculo, apita o árbitro. A bola está rolando na Vila Belmiro. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória, jogo decisivo, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Saudade da torcida Ponte Pretana no Majestoso, fazendo a festa. Infelizmente, jogo sem torcida. A pandemia está aí, é terrível, é muito ruim o jogo sem torcida. Mas os times estão obedecendo a ação protocolar. Começa o jogo. Time do Santos sai jogando com o Pará. Ele domina, solta, ele perto da direita, batendo um pouco mais à frente. Simano tentando a passagem. O Santos do campo de defesa, mas a Ponte já fez a retomada. Recolhe, vem Jefferson, domina pela ponta direita, tenta a descida. Chega tirando, antecipa Felipe Jonathan para a linha lateral. É arremesso, vem para a bola para fazer a cobrança. Jefferson, é arremesso lateral. A Macaca vai para a bola, Jefferson vai usar a força do braço, lançou na área para Safira, tocou atrás, pé canhoto, Apodi bateu, a bola vai para fora. Desvio na defesa do Santos, é escanteio para a Macaca bater. Jogada que começou de um arremesso lateral, o Safira fez o pivô, o camisa 22, o Apodi chegou batendo, a bola foi travada no jogador do Peixe. Primeiro escanteio do jogo é para a Macaca. João Paulo, camisa 10 na bola. João Paulo vai para a bola para fazer a cobrança. São dois jogadores posicionados. O trenzinho da Macaca está na marca penal. Jogada ensaiada. Vem o time da Ponte para fazer a cobrança e escanteio. Momento de grande expectativa. A Ponte ataca. Se fosse no Majestoso, seria no gol dos Portões Monumentais. Vem para a bola para fazer a cobrança. Vai tomando posição, ajeitando. João Paulo, ele bate com a direita, o trenzinho, o trem da Macaca está na área, partiu João Paulo, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça na trave, a bola voltou, sobrou pela esquerda, vai para a bola, tentou a passagem pelo setor esquerdo, a bola vai para fora, para a lateral, a bola foi na trave, por pouco, por muito pouco, o Dauan não abre o placar do jogo, Antônio Lupi. Uma jogada de escanteio trabalhada, uma jogada ensaiada. O João Paulo foi para a cobrança do escanteio. O Dauan, que não é um jogador de alta estatura, subiu e cabeceou a bola, quase entrou no gol, pegou no travessão. A Macaca começa bem, tem falta perigosa na lateral esquerda. João Paulo na bola. João Paulo vem para a bola para fazer a cobrança, ele falta pela esquerda, a Ponte começa agredindo o Santos na Vila Belmiro, placar de 0-0. Vem para a bola para fazer a cobrança, vai tomando posição o time da Macaca pela esquerda. João Paulo bate com a direita, Guilherme Lazzaroni com a esquerda. Vamos ver quem é que vem. São dois homens na composição da barreira. A Ponte vai povoando a área do Santos.
autorizado, partiu Lazzaroni, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, afasta a retaguarda do Santos, para, tirando de cabeça, sobrou para Marinho, ele domina, puxa no contragolpe rápido, a ponte está desarrumada na defesa, rolou pela direita, Sanches levantou, bola cruzada. Vem lá atrás para afastar, tirando e afastando no campo defensivo da UAN. A bola sobrou pela esquerda, levantamento, bola cruzada, Jonathan na área. Sobra a volta com Pituca. Ele domina pela esquerda, solta para Soteldo lá pela ponta canhota, recolhe na perna direita, vai para cima no drible, girou de um lado para o outro, Jefferson. Na marcação, a bola espirrou, foi fora pela linha de fundo. O Santos queria o escanteio, o árbitro marcou tiro de meta para Macaca. E pode anotar esse duelo, viu, Batista? Soteldo contra Jefferson. Será assim durante todo o jogo. O venezuelano é o principal jogador do Peixe. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão. Obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989-7950-52. Acesse prtrader.com.br. Domina pela direita, vem parar para fazer passe, rolando na frente pela meia direita para Alisson, virou na lateral para Marinho, dominou na lateral da grande área, tentou entortar, chega Lazzaroni, afasta, puxa, arruma, tenta, leva para a linha de fundo, errou, a bola voltou, Alisson para Marinho, penetrou, vai para o solo, reclamou da falta, o árbitro nada marcou, a ponte tirou, mas o rebote sobrou, vem para Sanches, tentou levar em cima da marcação, vem para Diego Pituca no corredor, ele abriu o jogo pelo setor esquerdo, Jonathan para Soteldo, recolheu na lateral da grande área, ele com Apodi, levantou a bola cruzada, subiu Marinho de cabeça, é gol! Gol do Santos! Santos! Gol! Na marca de 6 minutos passados, primeiro tempo, Soteldo dominou pela esquerda, levou em cima de Apodi, Apodi ficou tonto no drible, foi pro fundo, meteu o pé canhoto, Soteldo levantou na cabeça de Marinho, testa na bola, jogou no fundo do gol da Macaca e abre o placar do jogo. Marinho, artilheiro, de cabeça. 1 pro Santos, 0 pra Ponte Preta, e o detalhe do gol é seu jornalista Júnior Nascimento. Jogada no Soteldo, iniciando o venezuelano, ataque do Santos contra Jefferson Apodi. Ninguém para o Soteldo, que fez cruzamento, encontrou Marinho sozinho para fazer o terceiro gol dele em 2 jogos. Marcou 2 vezes contra o Novo Horizontino e o Lazzaroni deixou o Marinho doidão sozinho na pequena área. Santos na frente na Vila Belmiro, 1-0 para o Peixe. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Apodi enfiou o pé, lançou na frente para Jefferson, chega, tira, afasta lá atrás, Felipe Jonathan, é arremesso lateral, a ponte vem com Jefferson para fazer a cobrança pela direita, vai usar a força do braço, 1-0 Santos na Vila, autorizado, Jefferson vai lançar na área, não, prefere o toque curto para João Paulo, voltou no Jefferson, pé direito, bateu cruzado, desvia na marcação, a bola saiu, é escanteio para Macaca bater. Na tentativa do cruzamento do Jefferson, que inclusive estava no time da Ponte Preta em 2017, quando a Macaca eliminou o Peixe nas quartas de final do Campeonato Paulista. 2 jogadores na cobrança, João Paulo com a direita e Lazzaroni com a esquerda. João Paulo vem para a bola para fazer a cobrança, partiu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça, o zagueiro tira, a bola volta com o time Ponte Pretano pela esquerda, Zanocelo recua para dentro do círculo central, Apodi recua ainda mais, tocando na entrada da grande área para Ivan Quaresma. Detalhe. Levanta ele perto da direita, pois não, a informação. Chuva na Vila Belmiro. Chovendo na Vila Belmiro e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 passados, primeiro tempo.
conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020, quartas de final, Vila Belmiro, Marinho, que inclusive está caído, sentindo fortes dores. O jogo está paralisado na Vila. Santos 1, Ponte Preta 0, Edu. Terminou no Morumbi, hein? Corinthians 2, Red Bull Bragantino 0. Corinthians está na semifinal. O Corinthians pega o Mirassol. O Palmeiras pega Santos ou Ponte. Troféu do interior, o Red Bull pega o Botafogo de Ribeirão. Na outra é Guarani Inter, que vai ser 11 horas do sábado em Araraquara. Nos acompanhando no YouTube de Belém, a Camila Fracalose. O professor Marcelo Pisoni, feliz da vida, nasceu a filha do Bentinho, Bento. Abraço pro papai Marcos e a mamãe Karen. A Rita Maluca, Luca está conosco. E de Hortolândia, o Laco, L-A-C-O, Laco. Obrigado. Bandeirantes AM 1170 e também em todas as plataformas digitais. Você que está no YouTube, dê um alô para nós. 971021493, 971021493. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, um gol muito cedo em Tigrão, esse é o pior dos mundos, a Ponte perde para o Santos 1-0. Desmontou a estratégia de jogo, quer esperar o Santos sair no contra-ataque, espero que não desorganize totalmente o time, tem que ter calma agora, respirar fundo, mas é o pior dos cenários, eu falava isso agora há pouco no Concentração, os primeiros 15 a 20 minutos serão fundamentais, porque claro que era esperado uma pressão do Santos, apesar da Ponte ter começado bem e inclusive ter botado uma bola na trave do Santos com o goleiro batido. Agora, depois disso, o Santos deu uma pressão e aí um erro elementar, né? Se a Ponte deixar 100 vezes o Soteldo de mano com o Apodi, ele vai ganhar 110 vezes. Então já tem uma dobra do lado direito, o Jefferson tem que recompor e dar o primeiro combate. Deixar o Apodi na sobra. O Apodi não marca ninguém e ficou de mano. Nossa, o Soteldo passou por cima dele e cruzou. E aí falha nas duas beiradas. Bola no segundo pau, o Lazzaroni, não sei onde é que estava não. Não sei, acho que tinha voltado lá para Recife para ensaiar um frevo. E aí sozinho o Marinho botou para dentro, porque o Ivan também ficou, que a bola veio alta e envolveu o goleiro da Ponte. Erro infantil da zaga ponte pretana. E agora, claro, a estratégia está toda ela prejudicada, porque a Ponte terá que correr atrás e dar para o Santos aquilo que ela queria para ela, que era o contra-ataque. Ô, Júlio Nascimento, o Marinho voltou, tá tudo certo, tudo ok com o artilheiro da noite até aqui, é isso? Exatamente, Batista. O Marinho deixou o campo recebendo atendimento e mancando, mas não preocupa, o departamento médico inclusive já está de volta. 3 gols na temporada nos 2 últimos jogos. Ponto 10, restaurante atendendo todos os dias no almoço. Ligue 32344390. Faça o seu pedido e retire no restaurante ou então peça pelo iFood e receba aí na sua casa. Ponto 10 Restaurante, a Rua Boa Ventura do Amaral 788 Campinas. Domina, vem no campo de defesa o time da Macaca, perde o jogo, placar de 1-0, gol de Marinho. Lançamento para Bruno Rodrigues, recolhe, leva a bola na perna esquerda, vem bem rente, arrisca lateral, prepara o passe por dentro, soltando o jogo para Dauan. Ele domina na perna direita, faz o passe curto por dentro para João Paulo, volta no Dauan, tocou na frente para Zanocelo, abriu na lateral, vem Lazzaroni, pé canhoto, levantou a bola cruzada, vem de cabeça, tira! Chegou Luan Pérez voando, o zagueiro, e mandou para fora.
Safira estava em cima dele, é tiro de meta, não, escanteio para Macaca bater. Escanteio porque a bola pegou por último no Luan Pérez, ex-jogador da Ponte Preta. Macaca tem escanteio, é o terceiro da Ponte no jogo. Lazzaroni na bola. Lazzaroni na bola, o trenzinho da Macaca está na área, partiu, levantou, cruzou na área, tira lá atrás, afasta a reta 4 do Santos, voltou em Zanocelo, explodiu na perna dele, foi para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Santos. O Zanocelo ainda ensaiou uma reclamação com a arbitragem, queria o escanteio, mas não, apenas o tiro de meta para o goleiro Vladimir. 1-0, Santos vence na Vila. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafemorais.com.br. Santos vai sair jogando lá atrás do campo defensivo, bola recuada para Vladimir, ele sai dominando e soltando um pouco mais à frente, placar de 1-0, o time do Santos está vencendo o jogo, gol de Marinho de cabeça, cruzamento do baixinho Soteldo. Consegui arrumar um cara mais baixo do que eu, hein, Gleiger? O Soteldo tem 1,60 m, eu tenho 1,65 m. Olha, ele é baixinho, mas é muito rápido, né, Batista? Envolveu realmente ali o Apodi, não deu tempo. Quando você enfrenta uma equipe como o do Santos, que tem 3 atacantes, a sua primeira linha tem que ser muito sólida. Nós percebemos aí que o Apodi, na saída do combate do Soteldo, saiu errado, saiu no tempo errado, não alcançou. E o Lazzaroni também, fora da jogada. Então toma o gol justamente por isso. Se você enfrenta um time que tem 3 atacantes de velocidade, de qualidade, você tem que estar bem postado. A Ponte deu espaço e tomou o gol. Arremesso lateral pela direita, vem Jefferson para fazer a cobrança para Macaco. 1-0 Santos, 15 minutos, primeiro tempo, levantamento na área, vem lá atrás Vladimir para pegar. Olha, eu tenho 5 centímetros a mais do que o Soteldo. Se eu tivesse 5 centímetros a mais do que o futebol do Soteldo, aí eu estava bem na cena, hein? Joga demais o baixinho. Só que o cabelo dele é horroroso. Domina, vem o Santos, lançamento do campo de ataque para Marinho. Se manda Caio Jorge, vai para a área, tentou levar em cima da marcação. A bola escape, vai fora pela linha de fundo. Trevisan deu o combate, o Caio Jorge cometeu falta no Trevisan, Júlio Nascimento. E a origem da jogada foi com um passe de letra do Soteldo. Muita habilidade, muito futebol, pouca altura. Na sequência, o Caio Jorge acabou cometendo falta. Santos vence 1-0 na Vila. Batista Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. 989795052. Acesse brtrader.com.br. Pois não, Gleiger. Eu tô aqui imaginando o Soteldo partindo em cima com toda essa agilidade e o Tigrão marcando ele com aquele joelhão lá. Você já imaginou a cena ou não? Imaginei. Não vai acontecer nada. Eu já dou a primeira que ele vier pra cima, eu jogo ele lá na arquibancada. Agora placar de 1-0, o Santos vence o jogo, vem Pituca pela esquerda, domina, tenta arrancar, o árbitro parou, marcou falta no Diego Pituca. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. O Soteldo não tem jeito, cara, é só com a 12 na mão para marcar o Soteldo. Aí fala, passa aqui para você ver o que vai acontecer contigo. Falta, vai cobrar o time do Santos. 1-0, o Santos está vencendo o jogo. A Ponte Preta se segura. 17 minutos do primeiro tempo. Bola com Pará. Ele ultrapassa a linha da metade do campo, soltando para Marinho. Vem, rende, arrisca lateral. Vem andando para trás. Recua na defesa. Vai sair jogando lá atrás Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, que nasceu em Jundiaí. Sempre o Edu fala, né? Esse passou por Jundiaí, ou esse passou pelo Paulista do CH.
O Lucas Veríssimo nasceu em Jundiaí. Não sei se jogou no Paulista alguma vez, né? Mas pelo menos ele nasceu em Jundiaí. E vem parar. Domina pela direita. O Santos toca a bola lá atrás. Recua para Luan Pérez. Trabalhando na perna esquerda. Tocando um pouco mais à frente para Alisson. Vem para o jogo. Vem Diego. Tentando a passagem. Diego Pituca. A bola rolada atrás. Trabalha Lucas Veríssimo. Meteu o pé direito. Abriu para Marinho. Que matada. Tentou girar. É falta. O árbitro parou, marcou falta para o Santos bater. E o Salim Fendi Chaves já é questionado pelo Alisson pela quantidade de faltas que a Ponte comete no jogo. Dessa vez foi o Lazzaroni em cima do Marinho. O Santos está no ataque. Santos no ataque, placar de 1-0, gol de cabeça de Marinho. Bola recuada, vem para o campo de defesa. Trabalha lá atrás, Lucas Veríssimo para fazer o passe, entregando para Luan Pérez. Abriu na lateral pelo lado esquerdo, vem Felipe Jonathan. Tentou a penetração, a bola foi atirada para a linha lateral. O último homem a tocar na bola foi da Ponte, portanto é arremesso lateral para o time da Vila Belmiro. Vem Felipe Jonathan, demora para fazer a cobrança, tem duas bolas em campo, uma foi retirada. E o Felipe Jonathan está acusando que tem mais uma outra bola em campo. Há uma discussão do árbitro ali com o Jefferson. O Jefferson está dizendo que o Santos está cozinhando o Galo, está segurando, fazendo cera. E o árbitro falou para o Jefferson: chega! Chega! Cobrança de arremesso lateral, a Ponte retoma Henrique Trevisan. Levanta de perna esquerda, solta o jogo no campo de ataque. Bruno Rodrigues domina a marcação de Pará. Girou, pisou em cima da risca da metade do campo. Solta para Lazzaroni. Ele recua, chama outra vez Bruno Rodrigues. Empurra o jogo, vem pela esquerda Lazzaroni. Opa! Marinho chegou forte, chegou para matar. O árbitro parou, marcou falta e vai sair amarelo. Falta para Macaca bater. Marinho chegou firme em cima do Lazzaroni. O árbitro conversa com ele e aplica o cartão amarelo. É o primeiro cartão do jogo para o camisa 11, autor do gol do Santos. Marinho está amarelado. O ponto 10, restaurante agora tem delivery. Ligue 32344390 e receba a melhor pizza do Brasil na sua casa. O ponto 10 está atendendo também nas noites de terça a sábado. Ponto 10, restaurante, ligue 32344390 ou peça pelo delivery. Wellington Carvalho domina no campo de defesa, levanta de perna direita, abriu para Guilherme. Lazzaroni matou no peito, puxou para dentro, faz o passe com o lado externo do pé canhoto, soltando na velocidade, vem para Dauan, tentou arrancar, falta. A Ponte me parece que já se equilibrou na parte emocional, se assanha um pouquinho, agora falta um pouco mais à frente, a falta para Macaca bater, Antônio Lupi. Falta do Alisson, camisa número 5, chegou forte ali no tornozelo do Dauan. Detalhe, nos últimos 3 jogos o Santos teve jogadores expulsos nas 3 partidas. A Ponte tenta aproveitar isso, falta para Macaca na intermediária. 21 minutos passados, primeiro tempo, 1-0, Santos vencendo, falta, partiu, vai para a bola, pé direito, levantou, Zanocelo, a bola voltou, vem para a bola, bateu, Apodi, voltou, perna direita, bateu João Paulo em cima da defesa, reboteada, a bola caiu pelo setor esquerdo, veio na bola para fazer o passe, Lazzaroni virou da esquerda para a direita, para Apodi, matou no peito, pé canhoto, bateu pro gol e defendeu Vladimir. Batida da entrada da área, Apodi, um tijolo quente, a bola veio rodando cheia de guizos. Vladimir amorteceu em 2 tempos, fez a defesa. Que perigo, por muito pouco a Ponte não empata o jogo, Antônio Lupi. Quase a lei do ex não entra em campo, porque o Apodi já passou pelo Santos, arriscou de fora da área, o Vladimir fez a defesa em 2 tempos. O Bruno Rodrigues tinha a opção de pegar o rebote, mas estava em posição irregular e por isso nem correu em direção à bola. 22 minutos passados do primeiro tempo. Tá caído o jogador do Santos. Virou guerra, hein? O árbitro para o jogo, Marinho. Será que é aquela contusão ou é uma outra, hein?
Batista, ele tá colocando a mão na coxa esquerda, né? Acontece que o Marinho recebeu a primeira do Lazzaroni, depois ele descontou no Lazzaroni e agora o Alisson Safira foi quem chegou mais duro em cima do jogador do Santos. O Alisson, o Lucas Veríssimo, imediatamente foram atrás do árbitro pedindo cartão amarelo. Marinho está caído, o jogo está paralisado e atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 23:30, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020, quartas de final, Vila Belmiro, Marinho de cabeça, Santos 1, Ponte Preta 0. Encerrado o Morumbi, Corinthians 2, Red Bull Bragantino 0. Corinthians na semifinal vai pegar o Mirassol e o Palmeiras, por enquanto, vai pegando o Santos, hein? Obrigado ao José Rocha, ao Cleiton, o 0786 de Mauá, o Nivaldo, Alexandre Aires, Tandy Negrão, o Eric Santiles. Olha só quem está nos ouvindo e vendo lá em Paracatu, Minas Gerais, é o Fran. O Fran do famoso Poçante. Obrigado, Fran. É isso aí. Um grande abraço a todos vocês. E a Noêmia também, hein? Noêmia do Chapadão, muito obrigado. Bandeirantes AM 1170, a potência do rádio em todas as plataformas digitais. Estamos no YouTube. Dá um alô pra nós. Veja lá no YouTube qual a cor da minha blusa. O WhatsApp, a mensagem de WhatsApp que o Edu está lendo é porque é quem acertou a cor da minha blusa. A única maneira de você ver é me assistindo na transmissão aqui e mandar a mensagem pelo 97102-1493. 97102-1493. A falta para o Santos, campo de ataque, meia direita, falta para o Santos, Júlio Nascimento. Marinho está de volta, ainda incomodado com a coxa esquerda, sendo observado pela comissão técnica do Santos. Tem falta, Felipe Jonathan e Carlos Sanches. Felipe Jonathan e Carlos Sanches para fazer a cobrança. O time do Santos vai levando uma meia dúzia de jogadores lá para dentro da grande área da Macaca. 25 minutos passados, primeiro tempo. Santos no ataque, é pela direita, toma a posição, vem pra bola, partiu Sanches, pé direito, toque de cabeça, Marinho, espalma, Ivan Quaresma, cabeçada fatal, cabeçada letal, Marinho exigiu uma grande defesa, mandou para fora pela linha de fundo, Ivan Quaresma, escanteio para o Santos bater. E mais uma vez o Marinho sendo deixado livre, dessa vez bobeou Dauan, Santos no ataque. Santos no ataque, domina, vem, Pituca, pé canhoto, levantou na área para Caio Jorge, passa por ele, vai embora, é tiro de meta para Macaca, Júlio. E nessa tentativa de levantamento, o Caio Jorge era o alvo, fazendo a função de centroavante do Santos na ausência do Uribe, da suspensa desfalque no time do Gesualdo. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. E vem o time da Ponte pela esquerda, Safira tenta levar, foi absorvido, tragado pela marcação do time do Santos, vem Luan Pérez, recuando para Vladimir, o goleiro toca na bola, faz o lançamento, mas erra o passe, Jefferson encaixa o contragolpe pela direita e vem embora, recolhe, dá um toque curtinho para Apodi, na dobrada de laterais pela direita no ataque, Apodi recua, mata a opção de ataque, chama Dauan, Dauan toca ainda mais atrás dentro da grande área para Ivan Quaresma. Bate de perna direita, levanta no campo de ataque de cabeça, tira o time do Santos com Luan Pérez, a bola voltou, Safira, tocando por dentro para João Paulo, vem pela esquerda, cima da Zanocelo, abriu na lateral, se manda, vem Lazzaroni, devolveu para Zanocelo, recolhe na perna direita para fazer o passe, bola curta, toca para João Paulo, arma, Macaca, toca para ninguém. 3 jogadores posicionados. E aí o João Paulo tocou justamente onde não tinha ninguém, hein, Antônio Lupi? Eu tô tentando entender o que o João Paulo tentou nessa jogada, porque ele jogou no vazio, não tinha ninguém da Ponte Preta
fácil para o goleiro Vladimir, que com os pés sai jogando a favor do Santos. Gleger Zorzinha, aquela defesa do Ivan Quaresma. Qual o grau depois desse ataque? Vem embora o Santos. Dominou Soteldo, saiu da marcação. Pé direito, levantou, cruzou para Marinho. Ele está fora da área, domina pela direita, recolhe. Pé canhoto, mandou pro gol. Espalma Ivan Quaresma. Veio na bola, tirou pra frente. Saiu jogando o time da Ponte. Mais uma grande defesa de Ivan Quaresma. Chute de Marinho. Na tentativa pelo lado direito, o Santos sempre apostando nos contra-ataques. Ivan Quaresma mergulhou para evitar o gol e na sequência cartão amarelo. Ele trouxe o cartão também. Jefferson, camisa 7 da Ponte, recebendo amarelo, Batista. Bom, Gleger, você ia falar de uma defesa, agora por favor fale de duas. Duas defesas de segurança. A primeira é uma cabeçada do Marinho, a bola veio em cima do Ivan, mas ele fez o movimento correto. O gramado está molhado, chovendo lá em Santos, como trouxe a informação do Lupe. E aí você faz uma defesa de segurança. Joga para fora, escanteio, vamos posicionar e vamos tirar. E essa defesa aí, ele sai muito bem do gol e dá um soco aí, aliviando o Ivan, fazendo um jogo de segurança, Batista. Placar de 1-0, Marinho marcou no comecinho do jogo de cabeça, cruzamento de Soteldo. Café Moraes, o café forte por natureza, combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Placar de 1-0. E aí, Tigrão, a Ponte equilibrou o jogo. Não equilibrou, não. A Ponte fica com a bola, tem até mais posse de bola do que o Santos, né? 58% a 47. É que essa posse de bola ela não vira nada, né? A Ponte. Só um minutinho, Tigrão, aqui vem a Podi, levou pro fundo, pé direito, cruzou na área, Pará, tirou com defeito o Bruno Rodrigues, estava em cima dele, mas aí o Bruno Rodrigues deu uma carrinhada selvagem. Atingiu as pernas do Pará e o árbitro parou, marcou falta para o Santos, pois não, completando o seu raciocínio, Tigrão. Os dois jogadores que têm a função de fazer a bola chegar à frente com qualidade, que são o Vinícius Zanocelo e o João Paulo, eles estão sumidos do jogo, né? O João Paulo não se apresenta, o João Paulo 2 ou 3 vezes que tentou, errou o passe, o Zanocelo só passes curtinhos, um time tímido a Ponte, então fica com a bola, mas de forma infrutífera, e o Santos não deixou a Ponte equilibrada, porque o Santos quando vai, leva perigo, já fez já fez com que o Ivan trabalhasse por 2 oportunidades. O Santos é mais agudo, o Santos é mais objetivo com a bola nos pés do que a Ponte. Falta o nascedouro da jogada e tem aquele detalhe do Safira, para mim uma opção infeliz do Brigatti. Com o Safira em campo, a Ponte joga com 10. Ele tropeça na bola, ele tem dificuldade para matar uma bola mais óbvia, mesmo quando ele está sozinho, sem ser pressionado. Bola no Safira é um muro, ela bate e volta e vem embora o time da Ponte, dominou Bruno Rodrigues na entrada, era grande área, o passe para João Paulo, ele tentou ligar o ataque, errou, chega lá atrás, tirando Luan Pérez, dominando o campo de defesa, o time do Santos vem para o contra-golpe na ponta canhota, campo de ataque, Soteldo saiu da ponta, se enfiou pela meia, tentou uma virada, ele bola para Marinho, Trevisan, matou no peito, saiu jogando, toca o jogo, Dauan carrega, vem para o contra-golpe, o time Ponte Pretano, vem na bola João Paulo com a Podi, voltou no João Paulo, atrasa, recua, chama pela direita, Jefferson vem para Dauan, toca atrás no campo intermediário, na defesa, Trevisan faz o passe para Zanocelo, volta no Trevisan, Trevisan abriu na canhota, vai para lá, dominou Lazzaroni, soltando para Zanocelo, volta no Lazzaroni, ele domina com a perna esquerda, toca o jogo para Lazzaroni, toca o jogo, vem por dentro o Zanocelo, toque recuado, vem no campo de defesa, Trevisan para Wellington Carvalho, ultrapassa a linha na metade do campo, vai se aventurando no campo de ataque para Safira, errou o passe, tira, vem Soteldo agora por dentro, partiu na velocidade, Soteldo vai embora, levou na perna direita, ameaçou bater, desistiu, prefiro o toque para Marinho, pé canhoto, cruzou na área, subiu Jefferson de cabeça, afasta, tira, a bola voltou, Diego Pituca, falta.
Veio no carrinho por trás do Dauan. O árbitro não puxa o cartão, vai ficar barato para o Dauan, apenas a falta para o Santos bater. 15ª falta, 16ª falta no jogo em 33 minutos, Batista. Jogo para muito. E dessa vez o Santos na bola parada tem mais uma oportunidade. Ficou na conversa o árbitro com os jogadores da Ponte, pedindo calma. Só reiterando que são 2 amarelos por enquanto. Marinho recebeu do lado do Santos, Jefferson da Ponte. Falta para o Peixe. Falta para o Peixe. Vamos ver quem é que vem. O time da Macaca orienta uma barreira com 4 homens. 5 homens postados na barreira. O time do Santos vai para a bola para fazer a cobrança. Marinho está posicionado para a batida. Pará também vem nessa. Vamos ver quem é que vai bater. 1-0, o Santos vence o jogo na Vila. 1-0, está vencendo o time do Santos. 1-0, gol de Marinho. Autorizado. Vem embora, tomando posição o time do Santos. Grande expectativa. Se segura. Partiu Sanches, pé direito, bateu! Espalma Ivan Quaresma! Batida de Sanches, bola parada, cobrou falta, bola perigosa, veio venenosa! Ivan Quaresma nela para afastar, tirou, mandou para fora para a linha lateral em arremesso para o Santos bater. E o Sanches pegou firme na bola com o pé direito, contou com um desvio. Ivan Quaresma usou a envergadura para colocar a bola para fora. O Santos pressionando a Macaca. Tira lá atrás, afasta no campo de defesa. Zanocelo soltando para Dauan. Recua para Trevisan. Ele toca ainda mais atrás. É bola perigosa. Saiu jogando perigosamente Ivan Quaresma. A Ponte não consegue organizar o contragolpe. O Santos já está com a posse de bola. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Santos saiu jogando errado, partiu Safira, passe errado. Bruno Rodrigues estava do lado dele na entrada da grande área. Safira tentou o lançamento no ponto futuro. Como falava o Cláudio Coutinho, mas o Bruno Rodrigues não entendeu. Conferindo o placar do jogo. Campeonato Paulista 2020, Vila Belmiro. Santos 1, gol de Marinho de cabeça, Ponte Preta 0. No Pernambucano hoje encerrado, Salgueiro 3, Afogados da Ingazeira 0. Só um minutinho do João Paulo dominou, soltou a bola para Podi, pé direito, se livrou da bola. Foi fazendo um cruzamento totalmente deficiente, mas a Ponte retoma, vem com Jefferson, faz o lançamento para Safira, limpou, dominou, rolou, Bruno Rodrigues, pé direito, bateu, mal! Jogou torto e por cima, longe do gol, a bola quase saiu do estádio, Antônio Lupi. Por pouco, a bola não vai parar lá no Gonzaga, em Santos, na tentativa do camisa de número 11, o Bruno Rodrigues, que nos últimos 2 jogos marcou 2 gols. Ao todo ele tem 3 na temporada, todos de cabeça. Sigo com o giro do placar em Santos. O Santos vence, gol de Marinho. Santos 1, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Então no Pernambucano, Salgueiro 3, Afogados da Ingazeira 0. O Salgueiro está na final contra o Santa Cruz. Afogados da Ingazeira que vai receber a Ponte lá, jogo da volta na Copa do Brasil. Nos acompanhando no YouTube, Tietê, grande Tietê, faz tempo, hein, Tietê? Obrigado. Rafael de Hortolândia, a Nicole, o Júlio do Campo Belo e o Paulo da Chácara da Barra também acompanhando e fazendo aqui uma observação. Qual é a função do Zanocelo? Muito obrigado no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. E qual é a cor da blusa do Batista? Manda aqui pra mim. Bandeirantes. É isso aí, 971021493, 971021493, para você que está no YouTube, arremesso lateral, time da Ponte vem com Jefferson, cobra, tocando para João Paulo, para Jefferson, pé direito, vai pro fundo, cruzou na área para Safira, a bola tocou no zagueiro, salta Vladimir, vai na bola, tira,
vai embora para fora pela linha de fundo, boa defesa do goleiro do Santos, é escanteio para Macaca bater. É um recuo estranho ali do Paraceberte de cabeça, faltou comunicação entre o lateral direito do Santos e o goleiro. A Macaca ganha escanteio, lado direito, João Paulo na bola. Se não fosse a defesaça de Vladimir, Pará teria feito o gol contra... Escanteio, vem pra bola, tomou posição, partiu, vai na bola, João Paulo levantou na área, em cima da marcação, a bola voltou, bateu Jefferson de perna direita, mandou torto e pra fora, é tiro de meta pro Santos bater. Até que o chute do Jefferson saiu forte, mas sem direção. Lado direito do gol do Vladimir, que já coloca a bola em jogo, 1-0, o Santos está na frente. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render muito mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão. Obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052 ou então acesse brtrader.com.br. E daqui a pouco, intervalo inteligente diferente do Rádio Brasileiro, comandaria do Pinheiro. Trevisan domina no campo intermediário. Alô, Eduardo Lacerda, esse diretor de marketing da Ponte Preta. Um grande abraço, muito obrigado. E um grande abraço para o Moacir Pereira, o atual diretor de marketing da Macaca. De pé direito, levantou para Bruno Rodrigues, subiu de cabeça, a bola vai embora. Agora não pegou legal, ele que fez 3 gols de cabeça, meteu de cabeça Bruno Rodrigues para fora, tiro de meta para o Santos bater. Na disputa pelo alto, Bruno Rodrigues ganhou do Pará, lateral direito, mas a cabeçada saiu sem direção. Reclamou bastante o Bruno Rodrigues, quase ele marca mais um de cabeça. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. E o jogo será paralisado porque o árbitro participou. Soteldo tentou um passe, a bola tocou no árbitro. Pela regra, o jogo tem que ser paralisado. Bola ao chão. Vem pra bola pela esquerda. O time do Santos estava no ataque, a bola ao chão, mas tem que devolver a posse de bola para o time que estava com a posse de bola. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020, Vila Belmiro, quartas de final, Marinho de cabeça, Santos 1, Ponte Preta 0, Edu. Encerrado, hein? Corinthians 2, Red Bull 0, Corinthians na semifinal contra o Mirassol e o Red Bull vai pro Troféu do Interior, pega o Botafogo. A outra semifinal do Troféu do Interior é Guarani e Inter de Limeira, sábado 11 horas em Araraquara. Edu, pelo amor de Deus, esse Safira não dá, tem que entrar urgente o Roger, assinado Pedro Pereira, Jardim dos Oliveira. Bandeirantes AM 1170, a potência do Rádio Esportivo de Campinas, também nas plataformas digitais e no YouTube. Alô, você que está ligado no YouTube, mande uma mensagem de WhatsApp falando, dizendo qual é a cor da minha blusa. Hoje tá meio friozinho e tal, tô usando aqui uma blusa legal, hein, bacana, estou quentinho, estou realmente numa boa. 971021493, 971021493. Mande a sua mensagem de WhatsApp. Estou numa boa e fazendo aquilo que gosto. Transmitindo futebol aqui no microfone da Bandeirantes. Microfone Bandeirantes, sente o peso. Arremesso lateral, vem para. Cobra arremesso para o time do Santos, lançando para dentro da grande área. Para cá e o Jorge fez o giro, vai para o solo. Reclamou, dizendo que foi tocado pelo Trevisan. O árbitro nem tchum. Não marcou nada, Júlio Nascimento. E nem manifestou o interesse de olhar o VAR. Lembrando que a partir das quartas de final, os árbitros podem olhar o VAR. Hoje, José Cláudio Rocha Filho está no comando operacional. Mas o VAR, ele só se manifesta no caso de... se o árbitro for dar um cartão vermelho. E o lance não for de cartão vermelho,
Aí o VAR se manifesta. Alan, ô seu juiz, esse lance aí não foi para cartão vermelho não, hein? Aí se ele quiser, ele vai até a margem do campo e olha lá no monitor. No caso de pênalti, no caso de um impedimento, o VAR não pode se manifestar. Marinho. E o Marinho está expulso, ele tinha cartão amarelo, tomou vermelho. Marinho está expulso do jogo, Júlio Nascimento. Exatamente, entrou com muito vigor no lance, lance perigoso no Marinho. Ergueu demais o pé na disputa com o jogador da Ponte, recebe um novo amarelo, Batista. 2 amarelos, expulso Marinho. Santos vai jogar com 1 a menos. Foi o Antônio Lupe que chamou a atenção. Deixou nos o cotovelo programas esta semana. Foi você, Júlio? Não, foi o Lupe, né? Foi o Lupe, sim, exatamente. sim. É a 4ª expulsão em 4 jogos. Então, todo jogo o Santos tem um jogador expulso. E a regra foi mantida, a regra criada pelo próprio Santos. Tá aí Marinho expulso, vai, portanto, terminar a partida com 10. Quer dizer, vai terminar com 10 se não expulsar mais nenhum, mas pelo menos no momento o Marinho está expulso. Gleger, Zorzinho, 43, e aí Gleger, agora o Santos com 10. Agora a Ponte precisa, eu se fosse o João, tiraria um dos volantes. O Zanocelo realmente muito mal no jogo, não consegue executar aquilo que foi passado. Precisa de um jogador com um pouco mais de agressividade. A Ponte consegue chegar ali pelas laterais, muito mais lá pelo lado direito do que o lado esquerdo. Lazzaroni precisa se soltar um pouco mais. Eu e o Tigrão sempre dizíamos isso. Lazzaroni precisa aparecer um pouco mais no ataque. Ele tem essa característica, ele tem qualidade na batida, mas muito tímido, né? Não sei o que acontece. A Ponte precisa jogar um pouco mais pro lado esquerdo e fazer esse meio movimentar mais. Com a expulsão do Marinho, Batista, ele pode tirar aí o Zanocelo e colocar mais um atacante. Pode ser aí o Roger, pode ser o Osman, por que não? A Ponte precisa de um pouco mais de ofensividade. Olha, o Marinho tá embaçando, né? Tá ali, foi expulso e ele está atravessando o campo inteiro, mandando. O árbitro ia autorizar a retomada da partida, o reinício por parte da Ponte Preta, mas o Marinho vai caminhando por dentro do campo. Tem problema não, Marinho. O tempo todo aqui para esperar você sair do campo, entendeu? O jogo já começou cedo, né? 21h30. Isso. Então não tem problema não. É daqui a pouco e que hoje já vira amanhã. Sempre a serviço do rádio. Sempre a serviço do rádio para todo o Brasil. Bola com Dauan, domina o time Ponte Bretano dentro do círculo central, vem para fazer o passe pela esquerda, placar de 1-0, o Santos está vencendo o gol de quem foi expulso, o Marinho. Vem Bruno Rodrigues, tentou levar em cima da marcação dupla, em cima dele, perdeu, a Ponte retoma, vem Trevisan, levou na perna esquerda, abriu o jogo, tocando para Zanocelo, ele tenta o passe lateral, joga para fora, para lateral, mas houve um toque de um jogador do Santos, o arremesso é para Macaca, vem para a bola para fazer a cobrança. Lazzaroni cobra, toca a bola para Zanocelo, domina do campo de ataque, recorre, faz o passe na cabeça do círculo central, mas no ataque, soltando para Dauan, para João Paulo, abriu na ponta, Podi, vai para o cruzamento, levantou na área, subiu lá atrás, tira, Lucas Veríssimo, a bola voltou para Zanocelo, tocou na área para Bruno Rodrigues, partiu Lazzaroni, para, vem com ele, tira. A bola vai para fora, para lateral, antes de acertar a bola, ele acertou o tornozelo do Lazzaroni, mas o árbitro marcou arremesso lateral. Uma entrada selvagem do Pará no Lazzaroni, o árbitro marcou só arremesso lateral, arremesso cobrado. Domina dentro do círculo central, Dauan soltando o jogo, vem para João Paulo recebe, faz o passe para Zanocelo na enfiada de jogada por dentro para Bruno Rodrigues, perdeu, recupera a posse de bola o time do Santos, vem para o jogo Sanches, passou pela marcação de Trevisan, na entrada da grande área, lançou no fundo, sai lá atrás, Ivan Quaresma. Antes da chegada do Caio Jorge, mas o Ivan está se contorcendo em dores. Está realmente se contorcendo como se fosse uma cobra que tomou uma paulada na moleira. Batista, o passe do Carlos Sanches muito forte. O Caio Jorge tentou chegar e eu fiquei com a impressão que ele acabou resvalando a chuteira no Ivan.
aguardando o replay, mas de fato parece ter acertado o goleiro da Macaca, o jogador do Santos, né? Não conseguiu parar, acabou acertando a canela, né? Resvalou na testa do Ivan, de fato, atingiu o goleiro da Ponte, sendo atendido neste momento pelo departamento médico. Tem coisa que é legal, hein? Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. É super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Alô, José Luiz de Matos. Alô, Manuel, eles que comandam o Supermercado Taquaral. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br e Brasil Trader, faça o seu dinheiro trabalhar por você. brtrader.com.br. Ponte Preta vem para fazer o domínio de bola pelo setor esquerdo do campo de ataque, perde o jogo, placar de 1-0, Zanocelo tentou uma bola esticada por dentro, erra o passe Zanocelo, a Ponte tenta a recuperação, conseguiu, domina a bola pelo setor esquerdo, Bruno Rodrigues faz o passe curto pela meia para Zanocelo, por dentro para Dauan, enfiou o pé direito para fazer o passe, lançou na frente para João Paulo, perdeu a bola, ele não conseguiu o domínio, saiu Felipe Jonathan pela esquerda, faz o lançamento do campo de ataque para ninguém do Santos e o árbitro apita. Aponta o centro do campo e termina o primeiro tempo na Vila. Vitória do Santos até aqui. Marinho foi expulso, mas antes deixou um gol espetado de cabeça. Lançamento, cruzamento de Soteldo, baixinho Soteldo. E o Marinho fez de cabeça. Santos 1, Ponte Preta 0. E vem aí o intervalo inteligente, diferente do Rádio Brasileiro. No comando, ele. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, amigo Batista. 1-0 Santos. Teve jogador expulso aí, o Marinho. Santos com 10. O Lupe já registrando aqui uma sonora pra gente. Deixa eu ver aqui, enquanto isso, olha, acertou aqui a blusa do Batista, é o final 8909, abraço Edu, muito obrigado, mas não colocou o nome aqui, acertou também a blusa do Batista, final 6784, deve ser o Poçante, olha o Poçante nos acompanhando também, diz que no final do ano virá pra cá. O final 2078, coloca o seu nominho, por favor, a gente dá um alô pra você, muito especial. Boa noite, Edu, é o João Kleber aqui do Jardim São Gabriel, estou acompanhando o Batistão com a... Sim, eu não vou falar a cor, que é para você exatamente acertar. Se eu falar o seu nome, é porque você acertou a cor da blusa do Batista. É só ver a gente pelo YouTube, a narração do Batista. Ah lá, já vai falar, tá bom? Edu, Rádio Bandeirantes Campinas. Né? Pois não, Luan Pérez? Isso, o Júlio pode até... Oi, Júlio, vamos lá. A respeito do jogador do Santos. O zagueiro Luan Pérez falando, né, sobre o primeiro tempo desse time do Santos, agora com um jogador a menos... O Marinho acabou sendo expulso, o Luan Pérez aborda sobre essa vantagem do Peixe na Vila Belmiro, 1-0, gol do próprio Marinho. Muito, né? Acho que não é o primeiro jogo, não é o segundo, não é o terceiro, é o quarto jogo. A gente conversou a semana inteira, foi uma das pautas principais nossas nessa semana foi sobre as expulsões, né? Que já estavam ocorrendo demais, agora num jogo decisivo, numa quarta de final não pode acontecer isso. Né? Eu estava muito longe do segundo lance, então não sei se foi ou não para cartão, mas independente, nosso jogador tem que saber de como é esse jogo, né, de alto nível, e não podemos dar essa brecha num jogo de apenas um jogo só, né? Então a gente tem que voltar focado no segundo tempo, fechado lá atrás, porque se a gente não tomar gol, a gente sai com a classificação. Então a gente vamos ver o que o professor tem para falar, provavelmente 2 linhas de 4 se fechar e tentar sair nos contra-ataques. 2 linhas de 4 se fechar para sair com o resultado. Alguém da Ponte ainda para falar neste primeiro tempo na Vila, Lupe? Aguardando aí a saída dos atletas, né? Lembrando que a Ponte Preta tem à disposição no banco de reservas 12 Gorvinhas, 8 Bruno Reis, 9 Roger, que se entrar no jogo completa 200 jogos com a camisa da Ponte, Yuri 16, 18 Derlei, 21 Moisés, 23 Alisson, 27 Papa Faiê e 29 Osman, todo mundo da Ponte no vestiário, Edu. Olha, Diego de Ribeirão Preto, muito obrigado. Manda um abraço pro Diego, ligado com vocês. Ponte Preta no Roxo, Ribeirão Preto. Alô, alô, muito obrigado. Como sempre, torcendo e sofrendo, hein? É o Raul Keles e Joyce de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Olha quanta honra, muito obrigado. Obrigado, não tá sendo legal. Diz aqui o 2291.
não concorda com o Jefferson, improvisado, tem que dar uma melhorada. Grande abraço, Edu. Marco Soligo. Opa, o que é isso? Muito obrigado, Marco. Olá, Batista, Edu, equipe, excelente cobertura aqui, acompanhando, torcendo com a macaca, olha, de Houston. Muito obrigado, audiência qualificada. Pode expulsar 5, que a Ponte não ganha. Rogério Gomes, bravo com o time, não que ele tá secando, tá bravo com o time da Ponte. Vamos dar uma faturada? Tem o Tigrão, tem o Gleger. Tá 1-0 pro Santos. Teve jogador expulso aí, Marinho, hein? Mas eu vou passar logo a 2 minutos. A macaca cabeceou, mas no travessão, gente. Olha, o Corinthians já está na semifinal, hein? O Corinthians venceu, Corinthians 2, Red Bull 0. O Corinthians vai pegar o Mirassol. E o Palmeiras, que ontem eliminou o Santo André, vai pegar, nesse momento, tá pegando o Santos. O Palmeiras pega Santos ou Ponte? Uma coisa certa, o Palmeiras pega, né? Pega a Santos ou Ponte, mas o Corinthians vai pegar no Mirassol, isso já está certo. 22h23. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Tudo poderia ter sido diferente. Logo a 2 minutos, vamos lá, escanteio pra Ponte, vamos ouvir. Vem pra bola pra fazer a cobrança, vai tomando posição, ajeitando João Paulo. Ele bate com a direita, o Treizinho. O trem da macaca está na área. Parte João Paulo, pé direito, levantou na área e desvio de cabeça na trave. Na trave, a bola voltou, sobrou pela esquerda, vai pra bola, tentou a passagem pelo setor esquerdo, a bola vai pra fora, pra lateral. A bola foi na trave, por pouco, por muito pouco, Dauan não abre o placar do jogo, Antônio Lupi. Eu tava esperando quem foi Dauan que cabeceou na trave. 4 minutos depois, o gol do Santos, gol do Marinho, falha das duas laterais. Já comenta o Tigrão. Obrigado aqui ao Júlio, acertou a cor da blusa do Batista. Batistão narrando a emoção certa. Então é o seguinte, segundo tempo chegando, Batistão narrando, você vai no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, você vai falar pra mim a cor da blusa do Batista, que eu falo o seu nome, coloca o seu nominho, a sua cidade, tá bom? Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, aí tá lá o número do WhatsApp, tá lá, 971021493. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. 1-0 Santos. A Ponte não fez um primeiro tempo, o Marinho foi expulso aí a 43. Eu acho que isso pode mudar a história da partida, né? E eu queria dizer por que o Marinho foi expulso. Eu acho que era com o Dauan, disputa de bola. Foi com o Guilherme Lazzaroni. Que levou uma cotovelada. Eles à distância, assim, são parecidos, estatura muito próxima. Mas os dois foram para pegar, né? Os dois foram com o pé alto. E o Marinho, que já tinha feito um revide contra o Lazzaroni deu uma pegada dele no início do jogo e ele já tinha revidado, né? E tomou amarelo nesse revide. Nessa, os dois já estavam de rusgas. E aí, os dois foram com o pé alto, a bola dividida. É aquela bola que ou você vai forte ou você também pode se arrebentar. E os dois cometeram a falta, porque os dois foram com excesso, com o pé muito acima. Só que na queda, quando eles estavam descendo, depois de subir para tentar chegar na bola, na dividida pura, o Marinho deixou o cotovelo. O Marinho deixou o cotovelo bem na frente do Bandeira, tem o comunicador entre os bandeiras, entre o árbitro, entre o quarto árbitro, e ele disse, deixou o cotovelo. Ele deixa o cotovelo no rosto do jogador da Ponte,
e aí foi expulso. Essa expulsão pode mudar a história do jogo. Eu de cara, né, a não ser que o Roger estiver no banco só fazendo número, mas se ele tiver pelo menos conseguido andar, ele joga mais do que o Safira, que é um jogador sofrível, né? Ele pega a bola, baixa a cabeça e parece que ele está jogando com uma bola oval. Parece bola de futebol americano, né? Dá a impressão que ele não se entende com a bola. Ele não consegue dominar, ele não consegue conversar com a bola. Eles são inimigos. Então ele tropeça, é uma coisa lamentável. Apesar de ser um jogador esforçado, ele ajuda na marcação, ele deu um carrinho atrás aqui no setor de lateral esquerda, poderia inclusive ter levado o cartão amarelo, mas eu de cara já tiraria o Safira e colocaria o Roger. O fato, porém, da Ponte ter um jogador a mais e o Santos perdeu o seu jogador que jogava do lado esquerdo, não dá para inventar muita moda, porque o Bruno Rodrigues é o cara que rende do lado esquerdo. E o Lazzaroni é aquele jogador que apoia pouco, quando vai tem qualidade no cruzamento, mas ele apoia pouco. Então o que eu faria para iniciar o segundo tempo, pelo menos com um homem a mais? Liberaria um pouco mais o Lazzaroni para aparecer mais à frente, que agora ele não terá o tormento chamado Marinho a todo momento empurrando ele contra a linha de fundo da Ponte. Então é uma questão de mudar o posicionamento do Lazzaroni, adiantar o Lazzaroni e deixar o Dauan para fazer uma cobertura de uma possível bola comprida nas costas dele, que pode cair por ali o Soteldo, que muda de lado, que gosta do lado esquerdo, mas também joga e joga muito do lado direito. Então deixa meio na espreita o Dauan e libera o Lazzaroni definitivamente, porque o lado esquerdo do Santos perdeu a força agora, né? Melhor dizendo, o seu lado direito, o lado esquerdo da defesa da Ponte. Lado direito do Santos. O Parazinho não está indo. Com o Marinho ele não foi e agora ele vai menos ainda. Então eu faria uma sobrecarga em cima do Pará com o Guilherme Lazzaroni e com o Bruno Rodrigues, que mais uma vez vai fazendo uma boa partida, para tentar por ali chegar ao gol, sem deixar os costados e sem deixar, por exemplo, com que tem que sair na cobertura, ali naquele setor, o Trevisan de mano, que também tomou uma caneta agora há pouco aí do Sanches, que ele passou vergonha. Saiu na cobertura, tomou a caneta e ficou sem nenhuma recuperação. Então, um dos volantes ali, acho que o Dauan seria o mais indicado, não para ficar fixo como lateral esquerdo, mas próximo, guardando posição e, obviamente, tentando, no momento em que o Lazzaroni estiver mais adiantado, não deixar o setor desguarnecido. Essa seria, a princípio, a minha alternativa, mas com uma alteração, minimamente, uma alteração já de vestiário. Agora, a Ponte tem alguns jogadores, né, Gleger, absolutamente desaparecidos. João Paulo não jogou absolutamente nada. O Safira, eu já falei aqui. O Apodi, toda hora, tenta chegar, mas só carimba o adversário. E no lance do gol, também teve um erro primário, porque o Jefferson acabou chegando com o Apodi. Acabou chegando. Eles estavam em dois. Só que eles foram os dois, juntos, como se fossem laterais siameses, juntos, colados, um do lado do outro. Então isso é beabá no futebol. Se você vai contra um cara rápido, um vai e o outro faz a cobertura. Quando o Soteldo deu o tapa no fundo, ele se livrou dos dois, porque estavam os dois em linha, como se siameses fossem, volto a repetir. E aí, num drible, ele tirou os dois. Erro primário, para jogadores experientes, rodados. Vai um, o outro fica. Quando ele dá o tapa, você dá o bote. Cobertura. Não tinha cobertura, eles estavam lado a lado. Então a Ponte cometeu alguns erros, o Apodi não rendeu, o João Paulo não rendeu, o Zanocelo cisca bastante e produz pouco, só toquinho curto lateral, quando tenta o passe em profundidade erra, o João Paulo já disse sumido, o Safira desaparecido, então daria para fazer 4 ou 5 alterações. Ocorre que a Ponte não tem alternativas, né? O banco da Ponte tem um goleiro, Bruno Reis, não vai mudar nada, volante lento, lateralizado, sem mobilidade, e Uri, lateral esquerdo, acho que não é o momento, o Danley é outro volante, o Moisés, acho que ainda não, porque
já demonstrou também ser um jogador com grandes limitações. O Papa Faé é uma emoção apenas e tão somente do oráculo. E o Osman entrou no último domingo, mas mostrou muita falta de preparo físico. Então, para início agora, antes de mexer com o volante, antes de trocar, eu reposicionaria o volante, o Dauan, e liberaria definitivamente o Guilherme Lazzaroni junto com o Bruno Rodrigues para fazer uma carga forte em cima do Parazinho, que também marca mal. A princípio eu vi assim, no primeiro tempo, de bastante transpiração e de quase zero inspiração do time da Ponte. E para você, Glegger, o primeiro tempo e uma alternativa para o segundo aí, que o jogo deve mudar. Exatamente. A expulsão do Marinho pode mudar a história da partida e o Santos tem se dado mal com as seguidas expulsões e quando fica com um jogador a menos, cai de ponta cabeça. E perde, um jogador importante, né, Tigrão? O Marinho era um jogador que tinha uma escapada ali pelo lado direito, tanto que faz o gol numa jogada que realmente houve ali uma falha. E vendo agora aqui o replay da jogada, o Lazzaroni totalmente fora da linha de marcação, né? Para trás da linha, deixando toda a liberdade para o Marinho fazer o gol. Agora, Tigrão, eu acho que seria uma boa alternativa também, essa que o Tigrão acabou de trazer, mas eu teria uma outra. Porque, na verdade, nesse momento no jogo, a Ponte tem superioridade numérica em 2 setores. A Ponte tem superioridade numérica lá na primeira linha, que o Santos tem 2 jogadores e a Ponte tem uma linha de 4. No meio de campo, a Ponte tem 4 jogadores e o Santos tem apenas 3. Então o que eu faria, Edu e ouvintes, e também Tigrão? Eu tiraria o Zanocelo, colocaria o Osman. Moisés entrou. Então ele pode ter entrado no lugar do Safira, né? Moisés está em campo agora. Mas eu colocaria uma linha de 3 atacantes para jogar em cima da primeira linha do Santos, para tentar botar um pouco de pressão. E manteria a linha dos 4 lá, porque, querendo ou não, o Soteldo e esse menino Caio Jorge aí são muito rápidos e merecem muita atenção. E vai começar o segundo tempo aí, Carlos Batista. Edu Pinheiro comandou o intervalo inteligente referente do Rádio Brasileiro aqui na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Tudo pronto, vai começar a etapa final, saída de bola por parte do Santos, já que no primeiro tempo foi a Ponte quem saiu jogando, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. Microfone Bandeirantes da Band e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! Começa o segundo tempo e uma falta fortíssima. O Wellington Carvalho em Soteldo. Soteldo vai para o solo, está caído neste momento o Júlio Nascimento. E volta no mesmo ritmo do primeiro tempo, né, Batista? Com muitas faltas. Primeiro tempo apresentou uma estatística de um jogo agressivo e o Wellington Carvalho chegou atrasado para cima do Soteldo, que ficou atingindo falta para o Santos. Antônio Lupe, as alterações da Macaca. 2 alterações da Ponte Preta. Jefferson com a 7 foi embora. 7, Jefferson ficou no vestiário. 21, Moisés está no jogo. A segunda alteração, a saída do Safira com a 19. Safira 19 também ficou no vestiário. 9, Roger, 200 jogos pela Macaca, está no jogo. 200 jogos pela Ponte Preta, completando Roger. Está no campo de jogo, portanto, as 2 alterações no time Ponte Pretano. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Guilherme Lazzaroni domina lá pela esquerda, o time da Ponte vem, bola rasteirinha,
Trabalha o jogo, o time da Macaca, 2 alterações. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. O Wellington Carvalho domina, pisa em cima da risca na metade do campo, se mete no campo de ataque para fazer o passe aberto. Vem na bola Podi, tacou por dentro, vem para João Paulo, volta no Podi, recua no campo de defesa para o Wellington Carvalho. Ele rola rasteiro para Trevisan, abriu para lateral Guilherme Lazzaroni. Vem na bola para fazer o passe, toca na bola, ajeitando, tentando a passagem. A Macaca se manda, vai para o campo de ataque, faz a bola girar, vem para dentro do círculo central. João Paulo abriu lá pela ponta direita, Podi se manda, vai embora, devolveu no João Paulo, faz o lançamento por dentro pela meia direita, vem para a bola, se manda, vai Bruno Rodrigues, outra vez é para João Paulo. Bruno Rodrigues dominou, partiu, pé canhoto, bateu, vai embora. Bateu, vai embora Moisés, arrumou, levou, a bola passou à esquerda no goleiro, saiu, é tiro de meta para o Santos bater. A primeira tentativa do camisa 21, Moisés, que foi contratado agora na paralisação do futebol, ele que foi destaque no futebol de Santa Catarina, atuando pelo Concórdia. Vamos lá, Gleger, falando aí das alterações, 2 numa tacada só do João Brigatti. Ele faz aquilo que eu tinha dito, né, Batista? Faz uma linha de 3 atacantes para dar uma pressionada na primeira linha do Santos. Ele tirou o Jefferson porque tinha cartão amarelo, né? Eu teria tirado o Zanocelo. O Jefferson, ele tem característica de marcação também. Ele poderia dar uma força para o Dauan. E entra o Roger, né, que é o artilheiro do time. Eu gosto da mexida do João Brigatti. Para mim ele acerta, Batistão. E para você, Tigrão, as alterações do Brigatti. Eu acho que a saída do Jefferson é mais pelo cartão amarelo. Agora, eu só espero, né, que ele não deixe o Apodi. E vem a ponte, Moisés dominou a entrada da área, pé direito, bateu cruzado, a bola desviada, vai embora pela linha de fundo. Moisés entrou bem no jogo, lépido, foi pra cima, escanteio pra Macaca bater, Antônio Lupi. Segunda finalização do Moisés no segundo tempo, o jogador que entrou no intervalo, a bola acabou desviando no atleta do Santos e a bola se perdeu pela linha de fundo. A Macaca tem escanteio, Zanocelo e Lazzaroni na bola. Vai pra bola pra fazer a cobrança, Zanocelo, que joga nesse segundo tempo mais aberto, numa dobrada lá pela esquerda com o Lazzaroni. Vamos ver quem é que vem, a ponte vai povoando a área, o trenzinho de 3 da ponte na área, partiu, levantou Lazzaroni na risca na pequena área, vem na bola, subiu, toque de cabeça, entrou, é gol! Gol! De 5 minutos passados do primeiro, tendo o segundo tempo, cobrança de escanteio, a bola levantada, Zanocelo meteu a bola na área, houve um toque de cabeça de Trevisan, a bola veio na cabeça de Bruno Rodrigues, ele enfiou a testa na bola e jogou no fundo do gol do Santos, ela fez chuar. Bruno Rodrigues, mais um gol de cabeça, Bruno Rodrigues para chacoalhar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, 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 da pele até o osso, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, examada Ponte Preta, Bruno Rodrigues, 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 camisa 11, o jogo na Vila, na raça e na coragem, foi pra cima, empurrou com tudo e levou junto a nação ponte-pretana pra empurrar a bola
bola pro fundo do gol. É assim, Macaca, é desse jeito, é na sofrida situação que você se supera. Ponte Preta empata o jogo na Vila. Santos 1, Ponte Preta também 1. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupe. 1,77 m, 4 gols na temporada. Os 4 de cabeça. Bruno Rodrigues, mais uma vez, deixa a sua marca. Ele acabou sendo atingido pelo Caio Jorge na jogada e por isso ficou sentindo. Mas o que interessa é que a bola está no fundo da rede do Vladimir. Bruno Rodrigues marca o 4º gol dele na temporada. O primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar da Vila Belmiro. Santos 1, Ponte Preta também 1. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020, quartas de final. Vila Belmiro, Santos 1, Ponte Preta também 1, Edu Pinheiro. Pelo YouTube, todo mundo vendo e acertando a cor da blusa do Batista. Juliana do Itajaí, Rafael Bolso de Barão Geraldo. Sou São Paulino, mas gosto da Ponte. O Marcelo Ferraro e da Fazenda do Gilmar, o Rodinei. Obrigado, pessoal. Fazenda do Gilmar. Bandeirantes AM 1170 em todas as plataformas digitais e também no YouTube. Mande a sua mensagem 971021493, o nosso WhatsApp. E é falta para Macaca bater, Antônio Lupe. E vai voltando aos poucos. Olha o que aconteceu com o Bruno Rodrigues. Foi atingido no olho, volta com uma touca de natação, uma proteção no olho. Ele está em campo, a Macaca tem falta na intermediária. Moisés e também Zanocelo na bola. Moisés passou pela bola. Partiu, vem pra bola, pé direito, bateu, vai embora pra fora pela linha de fundo, Zanocelo enfiou o canudo, a bola saiu à esquerda, foi embora, tiro de meta pro Santos bater. Mais uma jogada ensaiada de bola parada da Ponte Preta. O camisa 21 Moisés passou da bola, o Zanocelo mandou um chute forte, mas sem direção, tiro de meta já cobrado pelo Vladimir. Placar de 1-1, este resultado leva a decisão para pênalti. Vai para a cobrança de arremesso lateral, Santos, Soteldo domina, tenta passagem, Wellington Carvalho acabou com a festa, tomou dele, tirou. Time da Macaca sai jogando no campo intermediário, placar de 1-1, Moisés entrou bem no jogo, toca o jogo rasteirinho, entregando, soltando, o time da Ponte vai sair jogando lá atrás e atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020, quartas de final. Vila Belmiro, Santos 1, Ponte Preta 1, Edu. Olha, no YouTube, todo mundo acompanhando de Mogi Guaçu, Ricardo, Eduardo Pai e Juninho Filho, o Zeca do Pureza, o Mosquito, trabalhei com ele na Bendes, não sabia que era eu, vendo aqui, sou eu, Mosquito, prazer, hein, meu querido? O José Roberto Pussi, a Valéria de São Paulo, a Valéria está adorando, não sabia, viu e gostou. O Rafael Bolso de Barão Geraldo e de Rio Verde, lá em Goiás, o Reginaldo Cabral. Obrigado, gente. Bandeirantes. Obrigado, gente. Eu repito, muito obrigado mesmo. Que audiência fantástica, sensacional. Ponto 10, restaurante atendendo todos os dias no almoço. Ligue 32344390. Faça o seu pedido e retire lá no restaurante ou então peça pelo iFood e receba aí na sua casa. Ponto 10, restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, no centro de Campinas. Alisson devolve a bola na zaga, vai sair jogando lá atrás o time do Santos. Sanches vem pela direita, tentou fazer o lançamento aberto pela direita, o time do Santos sentiu o golpe, hein? Comecinho do segundo tempo, tomou o empate, tá com 10 em campo,
Marinho foi expulso ainda na primeira etapa. Marinho que marcou o gol do Santos de cabeça. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafémorais.com.br. Bandeirantes AM 1170 em todas as plataformas digitais e também pelo YouTube. Alô, pessoal do YouTube, entre aí no YouTube para você me ver e diga qual é a cor da blusa que eu estou usando nesta noite. Bola metida no campo de ataque, Soteldo chega primeiro, lá atrás vem recuo na fogueira de Dauan, vem Ivan Quaresma, meteu o pé direito e empurra a bola para o campo de ataque, soltando no ataque, o árbitro já para o jogo, marcou impedimento no ataque, impedimento de Roger. Roger, que foi o jogador que mais ficou impedido na Série B do ano passado. E vem Soteldo, dominou, entortou, tentou levar, 2 a marcá-lo, solta para Pituca, Pituca abriu na ponta, vem dominando, recolheu na perna direita, tentou passe, erra, tira, Podi, vem no contragolpe, em cima do Moisés, ultrapassa a linha da metade do campo, o Roger partiu, pediu o lançamento, é por dentro, vem para Bruno Rodrigues, recolheu, abriu para Roger, trabalhou, ajeitou no bico esquerdo da grande área, toca na lateral, o toque é estranho. Lançamento na lateral, Zanocelo chegou, tocou, mas aí o Lazzaroni, quando chegou a bola já havia transposto a linha lateral. E arremesso no campo de defesa pela direita para o Santos bater. Marcou o arremesso ou marcou falta, hein? Marcou um impedimento no toque do Roger, na tentativa ali do jogador da Ponte Preta, ele estava avançado. O Zanocelo estava um pouquinho à frente da linha de marcação do Santos. Impedimento marcado, Vladimir para a cobrança. Conheça Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, o melhor dos mundos. Um empate no comecinho do segundo tempo, Tigrão. Se foi o pior dos mundos tomar no comecinho, praticamente nos 5 minutos, o primeiro gol do Santos no primeiro tempo, é o melhor dos mundos com um homem a mais, empatar aí a 5 minutos, né, do segundo tempo. Agora, o Santos ainda tem mais consciência do que a Ponte, ainda tem mais agressividade, só que a Ponte começa agora a ficar com a bola de uma maneira um pouco mais vertical. Zanocelo soltando um pouquinho mais, o João Paulo parece que mais atento nesse momento e começa a fazer a diferença o homem a mais que a Ponte tem. Entrou o Moisés como um ponta direita aberto pelo lado direito, entrou bem no jogo para fazer a ala ali com o Apodi. Agora ele tem que recompor quando o Santos retomar essa bola e descer em velocidade com o Soteldo, que é um jogador agudo, driblador e de muita velocidade. Mas nesse momento o Santos já começa a sentir o cansaço, sente a ausência de um jogador, a inferioridade. E vai embora, Bruno Rodrigues dominou na intermediária, pé direito, bateu e defendeu Vladimir, voltou, bateu, Roger entrou, é gol! Ponte! Essa mata Ponte Preta, orgulho de... Na marca de 15 minutos, passado o segundo tempo, partiu lá pela ponta, arrancou Bruno Rodrigues, deu uma paulada de perna direita, Vladimir, rebateu, a bola voltou, sobrou nos pés de Moisés, ele chegou, enfiou o pé e jogou no fundo do gol do Santos, e a rede balançou e fez lá. Moisés entrou para mudar a história da macaca no jogo. Moisés enfiou a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, vibra. Da pele
até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Examada Ponte Preta, do vira, virou, vira na raça e na determinação, vira pra cima do gigante, toma o Santos da Vila Belmiro, toma com coragem, Moisés, camisa 21, Vila Belmiro, a Vila Sagrada, no chão sagrado da Vila Belmiro, Moisés brilha de forma espetacular e leva a nação Ponte Preta na loucura. Ponte Preta 2, Santos 1 e o detalhe do gol é São Antônio Lupi. Moisés, que até 2018 disputava o futebol amador no interior de Santa Catarina, foi destaque no Concórdia e chegou para a Ponte Preta. No jogo, o terceiro chute dele, ele acabou marcando o segundo gol da Macaca no jogo. Moisés, que entrou no intervalo da partida, coloca a Ponte Preta na frente do placar. Ele marca o primeiro gol na temporada, o segundo da Ponte no jogo. Tá no placar da Vila Belmiro, Santos 1, Ponte Preta 2. Escanteio pro Santos, vem Sanches, partiu, pé direito, levantou na área e desvio lá dentro da grande área, chegou Trevisan, tira. Mudou. Reboteada, a bola sobrou com o time do Santos, domina pela esquerda, pois dá uma informação, Júlio Nascimento. Arthur Gomes, 23 em campo no Santos, muda o técnico, Gesualdo Ferreira sai, 19, Caio Jorge entra 23, Arthur Gomes 23 no jogo. Arthur Gomes, vem Sanches, domina pela esquerda, bate cruzado, passa por toda a extensão da grande área, vem lá atrás no campo de defesa, trabalha Guilherme Lazzaroni, a Ponte vira, 19 minutos, Ponte Grão, você estava falando aí quando saiu o gol do Moisés. Estava dizendo que o Santos começava a sentir o cansaço, a inferioridade, era a hora da Ponte dar o bote. Aí grande jogada do Bruno Rodrigues, mais uma vez decisivo, fez um, criou o lance do segundo gol e o oportunismo do Moisés. E a Ponte não pode agora começar, é muito cedo ainda para fazer o que está fazendo, ó. Ficar tocando, valorizando a posse da bola para tentar garantir o resultado. Agora o Santos sentiu o golpe, acusou o golpe, é o momento da Ponte continuar fustigando e matar o jogo, não deixando com que o Santos volte para a partida. É hora da Ponte aproveitar o knockdown e nocautear. Boa jogada do Bruno Rodrigues, era o momento em que o Santos demonstrava flagrantes sinais já de desgaste físico, que é natural. E com um homem a menos isso se acentua. A Ponte se aproveitou bem, foi lá e meteu na rede, tudo indefinido ainda, mas a Macaca com um belo caminho ainda a ser seguido dentro do jogo, inclusive para poder ampliar. Domina o time da Ponte no campo de ataque, vem Zanocelo, carrega, solta o jogo por dentro pela meia canhota, placar de 2-1, o time da Ponte virou para o time do Santos, bola recuada no campo intermediário, vem o Wellington Carvalho para Trevisan, abriu na lateral, lá atrás do campo de defesa, Zanocelo trabalha na perna direita, vem para fazer o passe, empurra o jogo da esquerda para a direita, a bola volta para o campo de defesa, o Wellington Carvalho, ele recebe na perna direita, se manda, vai embora, ultrapassa a linha da metade do campo, prepara o passe, faz o lançamento para Roger, ajeitou de peito, veio na bola, tentou levar, vem João Paulo em cima da marcação, a bola voltou, sobrou, dominou, ajeitou Bruno Rodrigues, tentou abrir na lateral pela direita, errou o passe, o time do Santos vem pro contra-golpe, lançamento no campo de ataque, Arthur Gomes, lançou na ponta para Soteldo, ameaça ele com Apodi, vai pro fundo, Apodi! Agora sim, Apodi desarma, limpo na bola, mandou para fora a linha de fundo. É escanteio para o Santos bater, Júlio Nascimento. Desafiado pelos nossos comentaristas, Apodi demonstrou agora empenho na marcação, acompanhou o Soteldo até o final, colocou para escanteio. Santos vem para o ataque, Carlos Sanches na bola. Sanches cobrou o escanteio pela esquerda, Felipe Jonathan faz o cruzamento, vem lá atrás, Roger ajudando a defesa para afastar, reboteada, a bola sobrou com o time do Santos
pela direita, vem para dominou. Marcação muito próxima do corpo dele, é obrigado a recuar. Joga dentro do círculo central para Alisson. Levanta ele perto da direita na entrada da grande área. A bola passou pela linha de fundo, foi embora, saiu em tiro de meta, campo de defesa. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020, Vila Belmiro. Santos está perdendo em casa. Ponte Preta 2, Santos 1, Edu. Pelo YouTube, muito obrigado. Final 7779, não colocou o nominho. Alexandre Ananias de Valinhos, de Pereira Barreto, Gerson de Valinhos. Aliás, o Rodinei, Valinhos é ponte. Macacos do Coqueiro, assinado Juninho Cavalão. A Raul e Joyce de Campo Grande. E do Cambuí, o Francisco Serafim. Mudou tudo aqui no WhatsApp, hein? Olha só, Dauan, Vinícius Anocelli e João Paulo. É o que há. Muito melhor que Vanderlei Marconelli de cá. Bandeirantes AM 1170 e também em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e no YouTube. Alô, galera do YouTube, um grande abraço. E vem pra bola, domina Pituca pela esquerda, marcação desarmado. Moisés chega, tira, afasta, faz o lançamento do campo de ataque, vem pra Roger. Ele domina, mas está cercado, está sozinho, prende, soltou atrás, vem pela meia direita. Moisés faz a enfiada de jogada na entrada da grande área para Bruno Rodrigues, desarmado. A bola voltou, sobrou com Zanocelo, dominou, tentou passe aberto, errou. Recupera o Santos a posse de bola. Alô, Laércio Nascimento, um grande abraço para você. Muito obrigado. Cima do Santos, vem Soteldo, adiantou demais. A bola vai para fora pela linha de fundo. Diz aqui o Laércio Nascimento, Batista, você é o Messi da narração esportiva. Já falou aqui a cor, né, da blusa, ele está acompanhando o jogo no YouTube. Muito obrigado, hein, Laércio, muito pra mim, hein. Messi da narração esportiva, um grande abraço para você, muito obrigado. A alteração na macaca, Antônio Lupi. Tá entrando o Bruno Reis com a 8 tá entrando em campo, ele que é volante. Já informo daqui a pouquinho quem deixou o campo. Zanocelo, obrigado. Zanocelo 20 está fora, 8, Bruno Reis está no jogo. Bruno Reis entrando no jogo, daqui a pouco os comentaristas vão falar. Portanto, vai fechar a casinha. Muito cedo para fechar a casinha, hein, João Brigatti? O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. E vem a ponte, Moisés dominou, pé direito bateu e tocou na rede pelo lado de fora, saiu, foi embora, tiro de meta para o Santos bater. A tentativa do Moisés, conseguiu fazer o drible para cima do marcador, mas na finalização acabou chutando para fora. Moisés que marcou o segundo gol da Macaca no jogo, o primeiro dele com a camisa da Ponte. Gleger Zorzin, alteração no time da Ponte, o jogo para você, Gleger, 2-1 para Macaca. A Ponte está bem organizada, Batista. O Zanocelo sai, também para mim deveria ter saído no intervalo, ele não conseguiu melhorar ainda na volta. O João Paulo deu uma melhorada ali no ajuste de meio de campo. O João Brigatti coloca 3 homens, o Dauan na contenção e 2 meias, né? O Bruno Reis, eu não consigo ver no Bruno Reis um primeiro volante, né? Um jogador só de marcação. Inclusive nesse lance aí ele roubou a bola ali, conseguiu chegar, pisou na área. Então o que acontece? Vai entrar com essa mesma característica lá pelo lado esquerdo. O Bruno Reis é canhoto, facilita um pouco mais o trabalho. O que a Ponte tem que ter é organização na hora que perde a bola. O Moisés entrou muito bem no jogo, faz a recomposição aqui pelo lado direito, ajudando o Apodi. O Soteldo já não é mais o Soteldo lá do primeiro tempo, mas o Apodi também deu uma ajustada e está dando conta do recado. O que a Ponte tem que ter é o seguinte: posse de bola e não dar espaço para o time do Santos. Entrou aí, o Júlio vai trazer a informação, esse Giamotto, que é um jogador perigoso, principalmente na bola parada. Então organização, ajuste na marcação e a hora que perder a bola, bem agrupado, e a Ponte leva essa vaga, Batista. Pois não, alteração no Santos, Júlio Nascimento. Muito obrigado, Batista. Giamotto, 41, na vaga do 21, Diego Pituca.
e Jobson, número 8, na vaga do Alisson, 5. 5 Alisson e Diego Pituca foram embora. Entraram 8 Jobson, volante, 41 Jamota, meio-campista. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Batista. Fala, Tigrão. Alô, Ouvindo Tigrão, gente, pode falar. A audiência qualificada lá em São Paulo. Grande Vinícius Bueno. Vinícius Bueno, grande repórter esportivo do Rádio Brasileiro, trabalha na Rádio Bandeirantes São Paulo, brilhou aqui em Campinas e quando ele foi para São Paulo, eu disse, num curto espaço de tempo, você será o maior repórter esportivo do Rádio de São Paulo. Já é o maior antes mesmo daquele curto espaço de tempo que eu disse a ele. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. A Ponte vence o jogo e vai se classificando. Placar de 2-1 de virada. Santos saiu na frente, Marinho de cabeça fez 1-0 no comecinho do jogo e no comecinho do segundo tempo, Bruno Rodrigues também de cabeça marcou 1-1. E depois de uma grande jogada de Bruno Rodrigues que exigiu uma defesa de Vladimir e no rebote apareceu Moisés para fazer o gol da Macaca. 1 para o Santos, 2 para a Ponte Preta na Vila. Segundo time da Ponte vem com Moisés para Podi, partiu pela lateral da grande área, pé direito, bateu cruzado, passa por todo mundo, a bola vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Santos. E o atacante Roger ficou reclamando com o Moisés, queria o passe para fazer o pivô. O Moisés escolheu o Apodi pelo lado direito no cruzamento, pegou mal na bola, fácil para a defesa do Santos. E aí, Tigrão, a alteração no time da Macaca, entra, portanto, Bruno Reis, jogador com maior poder de marcação. Curioso é que o Zanocelo, quando estava na sua melhor fase dentro do jogo, é substituído, hein, Tigrão? Exatamente isso. Ele evoluiu no segundo tempo, eu acho que, claro, a Ponte conseguindo virar o jogo. Vem a tranquilidade. E vem a Ponte, Roger soltou para Moisés, lateral da grande área, pé direito, bateu cruzado, a bola desviou, vai embora! Escanteio, Lucas Veríssimo quase fez gol contra. É escanteio para Macaca bater Antônio Lupi. E mais uma jogada do Moisés. Ele tentou fazer o cruzamento, a bola pegou no Lucas Veríssimo. O Vladimir já não tinha mais nenhuma reação. Para sorte dele, a bola saiu pela linha de fundo. A Macaca tem escanteio. João Paulo na bola. João Paulo na bola para fazer a cobrança de escanteio. A Ponte Preta faz a intensa movimentação dentro da área. Partiu João Paulo, pé direito, levantou na área, toca de cabeça, vem Roger, vai embora! Pra fora, pela linha de fundo, João Paulo meteu o pé direito, levantou na área, houve um toque de cabeça de Wellington Carvalho, a bola sobrou na cabeça de Roger, mas aí ele se assustou. A bola tocou na testa dele e foi para fora pela linha de fundo. Um grande lance para fazer o terceiro e matar o jogo. Roger perdeu, Lupi. Tinha tudo, né, para fazer aí uma bela atuação no seu jogo de número 200. Sozinho, dentro da pequena área, de cabeça, depois de um desvio do Wellington Carvalho. A bola acabou passando por cima da meta do Vladimir. Roger perde uma grande oportunidade. A Macaca vence 2-1. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31 minutos passados da etapa final. Vem João Paulo, domina dentro do círculo central, enfia o jogo na frente para Roger. Vem com os pés lá atrás, Vladimir chega afastando, tirando o goleiro do Santos. E eu vou conferir o placar do jogo aqui na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020, quartas de final. A Ponte no vira-vira virou.
Virou para o time do Santos. Ponte Preta 2, Santos 1. Pois é, o Corinthians ganhou 2-0 do Red Bull Bragantino. Então o Corinthians pega o Mirassol e por enquanto o Palmeiras vai pegando a ponte, hein? Pelo nosso WhatsApp, pelo YouTube, Reginaldo Cabral. O André está nos Estados Unidos, em Houston. Manda um abraço pro pai Vladimir e pro irmão Luiz Antônio, que estão no Proença. Muito obrigado. O Diego de Ribeirão Preto. A narração do Batista arrepia. O Carlos, o Tancredão, diz que a Ponte faz mais um, hein? Alexandre do Dick 6, muito obrigado. Carlos Matozinho na Paquera e o Enio do Guanabara também no YouTube. Obrigado. Futebol na Bam Bam Bam. Futebol é com a Bandeirantes. Microfone Bandeirantes. Sente o peso. Participe pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Ô Tigrão, completando então o seu raciocínio. Eu acho que o Zanocelo, no alto astral do time de ter virado, de ter empatado cedo, a exemplo do próprio João Paulo que entrou no jogo, ele também começou a acertar. Então, ou acusou o cansaço, pediu para sair, demonstrou um desgaste que já não permitia mais com que ele rendesse em termos de mobilidade, ou, na minha opinião, se não for isso, o João poderia ter esperado um pouquinho mais. E vem o time do Santos, domina no campo de defesa, vai para, leva a bola com a perna direita, vem para a marcação, escapa em cima da marcação, conseguiu levar, abriu para Sanches, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Ivan Quaresma, saltou para pegar. O ponto 10, restaurante, agora tem delivery. Ligue 32344390 e receba a melhor pizza de Campinas, direto aí na sua casa. O ponto 10 está atendendo também nas noites de terça a sábado. Ponto 10, restaurante, ligue 32344390. Placar de 2-1, a Ponte vai se classificando para a semifinal do Campeonato Paulista. E aí, Antônio Lupe, dá a nota para mim aí da assistente, hein, Lupe? Eu já dei a nota para ela no último jogo, né? Ela foi assistente, excelente profissional, trabalha muito bem. Aliás, é bandeirinha FIFA. Ela que apitou ela que bandeirou uma partida da Ponte no Troféu do Interior, ainda não estava no quadro FIFA, evoluiu e agora usa o brasão da FIFA, a Fabrini Bevilacqua com a Costa. Domina a bola no campo de ataque, vem pro jogo Guilherme Lazzaroni, rola a bola para Bruno Rodrigues, o cara do jogo marcou um gol de cabeça e também deu uma assistência pro gol do Moisés. Solta o jogo, se manda, vem para João Paulo, bateu sem a melhor inclinação do corpo, toca, a bola bate na defesa, o Santos vai sair jogando, atrasou perigosamente, vem, toca na bola Vladimir, enfia o pé na bola, joga para fora, para lateral. E aí, Tigrão, quer dar a sua nota também para assistente? O que você achou? Agora há pouco tivemos um close-up. 11. Domina a bola no campo de retaguarda. Vem o Wellington Carvalho recuando lá para dentro da área. Sai jogando Ivan Quaresma. Toca a bola. O time da Macaca no campo de defesa faz a bola passar. 35 minutos passados do primeiro tempo. Wellington Carvalho levanta ele perna direita. A bola para João Paulo. Ele domina lá atrás. Vem para Dauan por dentro. Escapa Bruno Rodrigues. Se manda, vai embora pela intermediária adversária. Abriu para Lazzaroni. Partiu pela lateral da grande área. Bateu cruzado. Em cima da marcação, tira, afasta, vai embora para fora pela linha de fundo, é escanteio para Macaca bater. E mais uma vez era o Lucas Veríssimo que estava na marcação do Guilherme Lazzaroni na tentativa do camisa 6 da Ponte Preta. A bola acabou se perdendo pela linha de fundo. Mais uma vez, Lazzaroni com o pé esquerdo e João Paulo com o pé direito. Os dois jogadores na bola. Tomando posição, o time da Ponte vem para a cobrança de escanteio. Lazzaroni partiu, pé canhoto, levantou na área de cabeça, a bola vai embora. Dentro da área, Bruno Reis meteu a testa na bola, ela saiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Santos. O Bruno Reis, que tem 2 gols marcados na temporada com a camisa da Ponte, subiu mais alto que a defesa do Santos, mas a bola acabou passando pela direita do gol do Vladimir, que já colocou a bola em jogo. Bruno Reis toca na bola, virando lá pela ponta canhota, a Ponte desce, placar de 2-1, tá vencendo o jogo, e escapou, partiu pela esquerda, Lazzaroni tocou de cabeça, o zagueiro na trave.
na trave. A bola cruzada, Luan Pérez veio cortar pela linha de fundo e quase marcou contra. A bola saiu em escanteio para Macaca bater. Mais um lance que a Ponte Preta conseguiu construir pela esquerda. Luan Pérez fez o corte, a Macaca tem mais um escanteio. Dessa vez é o Moisés que aparece ali como companheiro do Lazzaroni. Moisés está na bola, já saiu dela. Lazzaroni partiu, pé canhoto, levantou o escanteio na área. Subiu, Trevisan de cabeça, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Santos bater. Pois o Gleger e o Tigrão, eles podem me ajudar, mas a Ponte Preta ganhou todas as bolas pelo alto no segundo tempo da equipe do Santos. Dessa vez foi o Henrique Trevisan que cabeceou por cima da meta do Vladimir. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Bruno Reis comete a falta lá pela meia direita, é falta para o Santos bater. Júlio Nascimento. E o Santos fisicamente exausto, né, Batista? 38 no segundo tempo, sentindo muito peixe. Vai tentar agora na bola parada, Jean Mota na bola. Jean Mota vem para a bola para fazer a cobrança, vai tomando posição lá pela direita. O time do Santos vai levando 2, 4, 5, 6, 7 lá dentro para a grande área. É perigo. A Macaca se fecha inteira. Macaca fechada lá atrás. Time do Santos vem com Jean Mota, vai tomando posição. Pará também está posicionado. Jean Mota parte com a canhota, 2 da barreira. Jean Mota, pé canhoto, levantou direto pro gol. Sai Ivan Quaresma. Cata firme, cola a bola no corpo e não solta. Júlio Nascimento. E a novidade do Ivan Quaresma é o cavanhaque, né? Pós paralisação, apresentando o visual novo e a mesma segurança de sempre. Pegou fácil o goleiro da Macaca. E vem o time da Ponte, domina dentro do círculo central com João Paulo. Não tá valendo nada. O árbitro já havia paralisado o jogo momentos antes, marcando uma falta para o Santos lá atrás no campo de retaguarda. 38 minutos passados do segundo tempo. A Ponte vence de virada. O Santos abriu o placar no primeiro tempo, no comecinho do primeiro tempo, de cabeça Marinho, 1-0. Marinho foi expulso, o time do Santos está com 10. A Ponte virou, vem para a bola, Sanches, pé direito, levantou na área, subiu Wellington Carvalho de cabeça, tira lá de dentro, recuperação, Felipe Jonathan tocou para Soteldo na entrada da grande área, vem surfando, recuou, solta o jogo. O time do Santos pressiona neste momento no finalzinho do jogo. Bola lançada na linha de fundo, partiu Arthur, vai pra bola Arthur Gomes, chega Podi, vem como um leão pra tirar, luta, vai na fibra, vai na raça, tira, mandou para fora pela linha de fundo, é escanteio para o Santos bater. E o Santos vem agora com o Jean Mota, após jogada pela ponta esquerda, ele quem bate. Jean Mota, pé canhoto, levantou na área, toque de cabeça lá na entrada da grande área do Santos, tira lá atrás, afasta o time da Macaca, vem pro contragolpe, partiu na bola, veio pela direita, tentou levar, o árbitro marcou a falta, vai sair cartão amarelo. Amarelo para o jogador do Santos, Arthur Gomes. É falta para Macaca bater Antônio Lupe. O Arthur Gomes acabou matando o contra-ataque da Ponte Preta ali em cima do João Paulo e por isso, na visão do árbitro, lance para cartão amarelo. É o terceiro cartão amarelo para jogadores do Santos no jogo. A melhor pizza de Campinas. Rodízio no ponto 1 restaurante, ponto 10 restaurante. Mais de 40 sabores, salgadas, vegetarianas, doces e com muito recheio, massa crocantíssima. Rua Boa, Aventura do Amaral 788, ligue 32344390, Campinas. E vem a Ponte, Guilherme Lazzaroni vai dominando lá pelo setor esquerdo, placar de 2-1. O time da Macaca de virada vai vencendo o Santos. A torcida da Ponte vai fazendo a festa. Tem muito jogo pela frente, essa partida vai provavelmente até 50 minutos. Mas até aqui a Ponte é soberana. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br.
41 posse de bola do time Ponte Pretano. Bruno Reis dentro do círculo central, soltando o jogo um pouco mais à frente. Vem para Bruno Rodrigues, para Bruno Reis. Abriu para Lazzaroni, voltou para Bruno Reis, para Roger. Ele busca o serviço pela meia esquerda, rola rasteirinho pela esquerda para Bruno Reis. Lançou na frente, vem para Guilherme Lazzaroni, para João Paulo. Girou em cima da marcação para fazer o passe lateral pela direita para Podi. Podi vem subindo ao ataque para Dauan. Dauan domina pela meia direita para João Paulo, dominou, recolheu, virou para a perna esquerda, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 42 minutos passados, segundo tempo, João Paulo dominou na técnica e na habilidade, virou da perna direita para a perna esquerda na entrada da área, de pé canhoto, bateu lindo, a bola saiu fazendo um rastro de luz, um gol desenhado com luzes de neon no chão sagrado que um dia revelou Pelé. João Paulo, um gol antológico, um gol espetacular, o gol pode sair de todas as formas, de todas as maneiras, mas a mais bela, a mais linda é aquela que o jogador consegue demonstrar toda a sua arte, todo o seu talento e toda a sua genialidade. João Paulo faz um gol espetacular, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso. João Paulo faz a nação Ponte Pretana ir além do limite, essa paixão que não se explica, de pai para filho, de avô para neto, é uma paixão que alucina. O João Paulo entende a linguagem da bola. João Paulo, 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 camisa 10. Autor do gol, amplia na Vila. João Paulo dá classificação para Macaca, vai à semifinal do Campeonato Paulista. Ponte Preta 3, Santos 1, e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Um verdadeiro golaço do João Paulo na Vila Belmiro. Típico de um craque, de um camisa 10. Recebeu a bola com a perna direita, trouxe para a esquerda e com muita categoria tirou do Vladimir, que pulou só para sair da foto. João Paulo marca o terceiro gol dele na temporada, o terceiro da Macaca no jogo. Tá no placar da Vila Belmiro, Santos 1, Ponte Preta classificada para as semifinais do Campeonato Paulista 3. 3-1, o time da Ponte vai se classificando à semifinal do Campeonato Paulista. Moisés sente, tá caído. O time do Santos vem com a bola, domina pela intermediária adversária, vem pra bola, placar de 3-1. O time da Macaca vai esmerilhando, vai derrotando o time do Santos, vai caindo um gigante imenso. Bola pela intermediária, vem parar, recua. Alteração na Ponte Preta, Antônio Lupi. Alteração na Ponte, entrou o Derlei. Derlei acabou entrando, já confirmo quem deixou o campo. Derlei entrando no time da Macaca. Obrigado, João Paulo foi embora. João Paulo foi embora com a 10 e o Derlei com a 18 está no jogo. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão. Obtenha a maior rentabilidade. Chame no Zap 989-7950-52. Acesse brtrader.com.br. Detalhe no ar. Já até confirmando ali a classificação da Ponte Preta. Jogo contra a equipe do Palmeiras domingo. Dia 2, domingo,
semifinais do Campeonato Paulista, Palmeiras e Ponte Preta. Gleger Zorzin. Que coisa incrível, que golaço do João Paulo em Gleger. Nossa, um belo gol, Batista, mas bonito foi a jogada, né? A Ponte saiu tocando aqui com o Trevisan, o Wellington Carvalho, passou pelo Bruno Reis, e esse toque de bola da Ponte envolvendo a equipe do Santos, que está extenuada nesse momento, isso também é fruto de uma bela jogada que começou e acabou aí originando um belíssimo gol do João Paulo. Que tirada, né? Só tinha um goleiro que pegava essa bola aí, mas já parou. Amarelo. Foi um golaço e a Ponte faz 3-1, Batista, surpreendendo o Santos. Parabéns ao time da Ponte, parabéns à estratégia do João Brigatti, que no intervalo foi para o vestiário perdendo o jogo de 1-0, voltou com uma mudança tática, com uma nova alternativa e acabou dando certo. Parabéns ao Moisés também, que entrou muito bem no jogo, tem todos os méritos aí também. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Depois desse ataque se manda. Bruno Rodrigues dominou, limpou, partiu, levou o pé direito, bateu na rede, mas pelo lado de fora. Que vontade do Bruno Reis, do Bruno Rodrigues. Arrancou, meteu na rede, mas pelo lado de fora, Antônio Lupi. Participou de 2 gols da Ponte Preta. No primeiro ele foi o autor do gol de cabeça. No segundo ele deu o chute. O Moisés pegou o rebote. Tá com crédito o Bruno Rodrigues. Por pouco ele não marca o 4º da macaca no jogo. E aí, Tigrão, que golaço do João Paulo em Tigrão. Ele fez um gol que ele estava devendo desde a sua chegada na Ponte pela qualidade que ele tem. Um gol que não é por acaso, um gol planejado, um gol que ele quis fazer exatamente como aconteceu. Deu uma chapa na bola, olha a Ponte. Vem embora o time Ponte Pretano, lançamento para Bruno Rodrigues na entrada da grande área. Recolheu, corta a luz do Roger, a bola sobrou na entrada da grande área. Bruno tentou a chegada, Bruno Reis na frente, Wellington Carvalho. A bola chega lá atrás, tira o Santos, pois não, Tigrão. Então um golaço para selar a vitória da Ponte. Você se lembra que na próxima vez que você me assinou após o 2-1, eu disse que também estava fácil de ver, era o óbvio, que se a Ponte não recuasse e continuasse fustigando o desgastado Santos, ela encontraria mais um momento de felicidade dentro da partida. E ela foi lá e buscou, mata o Santos e fez um grande segundo tempo, Batista. Vai acabar, vai acabar, acabou! Termina o jogo! Ponte Preta 3, Bruno Rodrigues, Moisés e um golaço, um gol antológico de João Paulo metendo na rede. Marinho fez para a equipe do Santos. O torcedor ponte pretano pode festejar. Torcedor ponte pretano que tem reações próprias, gostos de uma forma especial, uma maneira mais intensa de sorrir e chorar. Ninguém é igual a um ponte pretano. Existe a vontade de cada um e a vontade do time ponte pretano, a vontade do torcedor ponte pretano. São graus diferentes de sensibilidade. Poucos entendem as razões e a intensidade desse sentimento ponte pretano. É algo profundo que a ciência não consegue explicar. O torcedor vai à loucura. A Ponte saiu do rebaixamento e ela foi para a semifinal do Campeonato Paulista 2020. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Negrona. A Ponte está na semifinal. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Sem dúvida, a maior vitória da Ponte sobre o Santos fora do Majestoso. Em toda a sua história, de tantos e tantos confrontos, 133 confrontos, desde 1926, maior vitória da Ponte
fora de Campinas sobre o Santos. Teve uma também no Morumbi, mas isso faz muito tempo, foi em 1979, válido pelo campeonato de 78. Foi um momento também diferente da Ponte, que naquela oportunidade ganhou o segundo turno do Paulista de 78. Estávamos em 79, coisas da época, teve Copa de 78, então por isso que atrasou. Mas olha aqui, já o Lupe fazendo aí um registro. Olha, o Gaudêncio de Valença, no Piauí, nos acompanhou. Muito obrigado, viu? Valença, cidade de Valença, do Piauí. O do Canadá, lá de Ottawa, o Marcel, tem o Piva, dá alô pro Piva aí, Piva, muito obrigado. O Celso Marque, de BH, o Zaquel Rodrigues, de Rolândia, no Paraná, Dali Macaca, final 19-24, o Rodinei de Valinhos, lembrando aqui o Edson Gigolotti, que já faleceu, Ponte Pretano de 4 costados, ficou emocionado. Imagina se o Edson Gigolotti fosse vivo. O Carlos Alberto de Olambra conosco também, nosso muito obrigado. E o Brigatti vai dar uma palhinha, Lupe, é isso? Sim, Edu. No gramado da Vila Belmiro, o técnico da Ponte Preta, o João Brigatti, vai falar a respeito dessa vitória de virada por 3-1 da Ponte Preta em cima do Santos. O Santos que terminou com um jogador a menos, já que o Marinho foi expulso no primeiro tempo. E Brigatti fala dessa boa vitória. É que ele vem vestir essa camisa aqui e é de uma instituição centenária e guerreira, né? Aqui a gente não perde por antecipação. A gente sempre respeita o adversário, como nós respeitamos demais o Santos. Mas como eu falei para eles, a gente estamos com o ânimo renovado, né? E a nossa equipe é guerreira, é aguerrida. E isso nós mostramos dentro de campo. Pode estar de parabéns nossos atletas que entenderam o que a gente passa para eles, né? E o valor do grupo é muito grande. Se vai entrar um jogador, se fica outro na reserva, enfim, eu acho que é o grupo que vai ganhar no final. Então é isso que eu procuro passar para eles. Está de parabéns porque entenderam, aceitaram, né? A preparação física nossa está maravilhosa. Então está todo mundo de parabéns, foi uma vitória fantástica hoje aqui. João Brigatti, falando a respeito da vitória da Ponte na Vila Belmiro, 3-1, a Macaca agora enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque no domingo. Apenas a confirmação ainda a respeito do horário do jogo. Pode ser às 4, como pode ser também às 7. O Moisés também, Edu, que entrou no jogo, marcou o gol, o segundo gol da Ponte Preta, era um atleta do futebol amador até 2018, fez um gol importantíssimo. Ele fala a respeito desse gol que ele fez numa bela jogada do Bruno Rodrigues. Realmente agradeço a Deus, né, por estar permitindo um sonho realizado, jogar na Vila e fazer o gol, cara. Não tem sentimento, não tem explicação. Sabíamos que seria um jogo difícil. Quando cheguei aqui, o grupo era taxado como perdedor, mas todos são homens e entenderam o que o professor pediu. E graças a Deus agora estamos mostrando que a Ponte Preta não é time pequeno, é time grande e vai brincar por coisas mais grandes nessa competição. Daí o Moisés, que foi uma das únicas contratações, a Ponte fez 8, 2 contratações apenas estavam liberadas para jogar. O Moisés e o Osman, que ficou no banco de reservas, marcou o segundo gol da Macaca na Vila Belmiro, Edu. Conosco também o professor Milton, professor de handebol do Patrulheiros Campinas. Muito obrigado pelo carinho, viu? Bom, eu vou precisar dos nossos comentaristas. Uma palhinha primeiro do Gleger, depois o Tigrão. 3-1, a Ponte vai na semifinal. Como disse o Batista, de última colocada para a semifinal do Paulistão, hein, Gleger? Você sabe que primeiro eu quero elogiar, como disse o João Brigatti, a preparação física. Mais uma vez, a Ponte superou no abacaxi, na caixa. Correu muito mais que o time do Santos. Saiu atrás do marcador. Ah, mas o Santos teve um jogador expulso. Tudo bem, mas a Ponte sempre organizada, sempre correndo, sempre buscando, mereceu o resultado positivo. E olha, Edu, as mãos do Brigatti novamente no vestiário. Né? Essa mudança, mesmo sabendo que o Santos tinha um jogador a menos, e ele detectou a superioridade numérica da Ponte, só que mudou. Ao invés de deixar aqui no meio de campo, ele espelhou no meio de campo e jogou lá na frente para que tivesse um pouco mais de pressão na última linha do Santos e deu muito certo. A entrada desse menino Moisés foi muito boa, entrou muito bem no jogo, e não é porque fez o gol, não. Deu um escape ali, deu verticalidade, conseguiu fazer várias jogadas, no 1 contra 1 ele tem facilidade, vai muito bem. A entrada do Roger ali entre os dois zagueiros também fez a diferença. O Roger é um cara experiente, segura os dois zagueiros. A boa participação novamente do Bruno Rodrigues, fez um gol, né? Conseguiu fazer a jogada do segundo gol também. E depois, Edu, a Ponte o que fez?
2-1 na partida, colocou a bola no chão e começou a envolver o time do Santos, fazendo o Santos correr atrás e correr errado. A Ponte realmente fez um jogo de encher os olhos. Parabéns ao João Brigatti pela estratégia. Eu dizia durante toda a semana aí que antecedeu a partida que ia depender muito da estratégia. É claro que vale muito a vontade, é claro que vale muito o empenho, aquilo tudo que os jogadores fizeram. Mas se não tiver uma estratégia definida para você ganhar o jogo, você vai ficar difícil. E você enfrentar o Santos na Vila Belmiro, mesmo com um jogador a menos, não é fácil. E a Ponte realmente soube enfrentar de igual para igual, aproveitar a fragilidade do time santista e fez um belíssimo resultado, né? Quem diria que a Ponte ia na Vila Belmiro e venceria o Santos, mesmo cheio de dificuldades, cheio de problemas, por 3-1. Poderia ter vencido sim, mas venceu e convenceu, pôs a bola no chão e fez aquilo que tinha que ser feito, Edu. Parabéns à Ponte Preta e mais uma vez, parabéns à preparação física da Ponte, que vem se sobressaindo nesses últimos 3 jogos. A Ponte foi superior nos 3 jogos na parte física e está aí o resultado. Semifinal do Campeonato Paulista. Muito bem, e você, Tigrão, o que você achou? Segundo tempo muito bom da Ponte, você se lembra? Quando acionado por você aí no intervalo, a gente dizia, claro que a expulsão do Marinho vai mudar o jogo. Claro, primeiro porque é um jogador a menos, segundo porque é uma volta de 120 e tantos dias de paralisação. Então, para um time que está bem preparado, que está com ritmo, está no meio de uma temporada, às vezes um jogador a menos não faz diferença. E nós já vimos em inúmeras oportunidades um time com 10 até melhorar depois que perde um jogador. Mas tem que estar voando, tem que estar correndo. E nós dizíamos aqui, conversando com o Gleger no intervalo, ele falava da vinda de mais um atacante, né? E, na verdade, essa dobra do lado direito, que era do Jefferson e do Apodi, ele prendeu o Apodi, tirando o Jefferson, que também tinha cartão amarelo, e poderia acontecer, como não, uma lei da compensação para equilibrar o jogo. Ele veio com o Moisés, mas mais à frente do que onde jogou o Apodi no primeiro tempo. Aí ele puxa o Apodi para trás, o Moisés entrou bem, criou algumas jogadas bonitas, interessantes, mas uma outra observação que fazíamos, explicando um pouquinho da história do jogo no segundo tempo, é que claramente a Ponte deveria soltar o Guilherme Lazzaroni, que quando vai tem qualidade, e ele fez um segundo tempo monstruoso. E você observa que os gols da Ponte, o primeiro e o segundo, saíram de jogadas pelo lado esquerdo. O primeiro saiu a jogada e depois o escanteio. E no segundo gol, o Bruno Rodrigues, que veio envolvendo, que fez a ala, tendo quem o acompanhasse para valer, tendo alguém que desse apoio a ele, para que ele pudesse ter a alternativa da jogada, e esse alguém era o Lazzaroni, ele sai do lado esquerdo, faz a diagonal, acerta uma pancada. Ele mesmo tinha empatado o jogo com o olho todo inchado, cheio de bandagem, de curativos, que na verdade ele dividiu com a cabeça contra o bico da chuteira do Caio Jorge, foi muito corajoso, botou a bola na rede e depois, nesse lado esquerdo que virou um canhão, ele recebe a bola, vem por dentro, mas tinha o apoio do Lazzaroni. O Santos não conseguia, o Lazzaroni inclusive passa e faz o corta-luz, puxando a marcação para o fundo do campo, e aí o Bruno Rodrigues inteligentemente não passa a bola para o Lazzaroni e aparece em condições de fazer o chute, trazendo para a perna boa, que é a direita. No rebote do Vladimir, oportunista, e entrou bem o Moisés e empurra para a rede. Então a Ponte, claro que fez prevalecer a sua superioridade numérica, mas sobrou fisicamente, teve cabeça e teve a felicidade de empatar muito cedo contra um time inferiorizado no marcador, no caso o Santos, com um jogador a menos. Quando empatou, a Ponte sentiu que poderia ganhar o jogo. Virou, e virou cedo, virou a 16, mas não cometeu aquilo que normalmente se comete um time quando está na casa do adversário. Recua excessivamente e traz o adversário para cima para tentar garantir o resultado. Não, a Ponte acabou aglomerando um pouco o meio-campo, compactando as linhas,
mas com a bola continuou agredindo, não permitindo com que o Santos criasse uma situação de pressão, com que o Santos conseguisse instalar uma pressão contra a Ponte. Ele não podia se adiantar demais, que a Ponte também adiantou a sua marcação, dificultava a saída de bola do Santos. E aí o terceiro gol era uma questão de tempo para um time que sobrava fisicamente, que tinha um jogador a mais e que estava absolutamente ajustado taticamente. O placar mostra com absoluta fidelidade a diferença dos dois times, sobretudo no segundo tempo. Um placar clássico e que demonstra numericamente a imensa superioridade e surpreendente grande atuação no segundo tempo da Macaca. Ao final, histórica vitória da Ponte, 3-1 contra o Santos em plena Vila Belmiro. Edu Pinheiro. Olha, muito obrigado a todos aqui do WhatsApp, do YouTube. No YouTube está o número do nosso WhatsApp, muitas mensagens. Eu procurei anotar uma por uma para que pudesse, no giro do placar, ser mais rápido ainda, que não dá para você ver todos assim rapidamente, não dá aqui pelo nosso aparelho, né? Então eu faço questão de anotar durante todo o jogo. Nosso muito obrigado, e tá rolando. Tá chegando aqui muito obrigado nada. Macaquinha que nada é King Kong. Marcos Pessoas de Serra Negra. Olha, foi de virada. E foi no segundo tempo. João Brigatti chegou na Ponte em 21 de fevereiro de 2020. A Ponte era a penúltima colocada, faltavam 5 rodadas e por tudo mais que a Ponte passou, levou virada no derby, 4 meses, passou na última colocação, aí voltou e quem diria, a Ponte de última colocada, como disse o Batista, para a semifinal do Paulistão. O Corinthians pega o Mirassol e a Ponte pega o Palmeiras. No Troféu do Interior, o Red Bull, que foi eliminado hoje pelo Corinthians, vai pegar o Botafogo de Ribeirão. E o Guarani joga com a Inter de Limeira, jogo marcado para sábado, 11 horas. E vamos para o nosso jogo aberto, vamos eleger o craque do jogo. A macaquinha virou, ô macaca safada! Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas, o melhor atendimento e a maior variedade da região. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas, o melhor atendimento e a maior variedade da região. É bola! Girou em cima da marcação para fazer o passe lateral pela direita para Podi. Podi vem subindo ao ataque para Dauan. Dauan domina pela meia direita para João Paulo. Dominou, recolheu, virou para a perna esquerda, bateu, é gol! 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 Gol!
segundo tempo. João Paulo dominou na técnica e na habilidade, virou da perna direita para a perna esquerda na entrada da área, de pé canhoto, bateu lindo, a bola saiu fazendo um rastro de luz, o gol desenhado com luzes de neon no chão sagrado que um dia revelou Pelé. João Paulo, gol antológico, o gol espetacular, o gol pode sair de todas as formas, de todas as bandeiras, mas a mais bela, a mais linda é aquela que o jogador consegue demonstrar toda a sua arte, todo o seu talento e toda a sua genialidade. João Paulo faz um gol espetacular, a torcida vibra, da pele até o osso. João Paulo faz a nação pontepretana ir além do limite. Essa paixão que não se explica, de pai para filho, de avô para neto, é uma paixão que alucina. O João Paulo entende a linguagem da bola. João Paulo, 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 camisa 10. Autor do gol, amplia na Vila. João Paulo dá classificação para Macaca, vai à semifinal do Campeonato Paulista. Ponte Preta 3, Santos 1, e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Um verdadeiro golaço do João Paulo na Vila Belmiro, típico de um craque, de um camisa 10. Recebeu a bola com a perna direita, trouxe para a esquerda e com muita categoria tirou do Vladimir, que pulou só para sair da foto. João Paulo marca o terceiro gol dele na temporada, o terceiro da Macaca no jogo. Tá no placar da Vila Belmiro, Santos 1, Ponte Preta classificada para as semifinais do Campeonato Paulista 3. Futebol é com a Bandeirantes. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Alô, Leandro Silva no Morumbi, em São Paulo, curtindo nossa transmissão. Muito obrigado. Vibrou aí, avante, Ponte Preta, ressurgiu das cinzas. É isso aí, 3-1 de virada, a Ponte na semifinal e dobrou, hein? Júlio Nascimento, atenção, dobrou. A Ponte, no mínimo, estava garantida com R$400 mil. E agora, Júlio? Campeão leva 5 milhões, o vice 1.600.000, o terceiro colocado 1.080.000 e o quarto 850 mil reais. Então, premiação mínima de 850 mil para a Ponte pela classificação à semifinal, Edu. E se ela passar pelo Afogados da Engazeira, hein, Lupe? Lá na Copa do Brasil, jogo da volta, a Ponte, daqui a pouco ele informa quanto que a Ponte vai ganhar. Vamos ao craque do jogo, hein? O nome do restaurante Colônia. 2 milhões, Edu. Quanto? 2 milhões. 2 milhões. Desculpa, então... tava na casinha. Não, olha aqui. 2 milhões mais 800. Vamos ver, né? Mas se for pra final, vai aumentando. Craque do jogo, é o nome do Colonial Grill. Agora tem delivery direto do WhatsApp. Colonial Grill, sensacional. Faça seu pedido no WhatsApp web 3272-3813. Essa é a unidade do Parque Industrial. E tem também unidade Cambuí, no 3255-3111. Unidade Cambuí, Colonial Grill, hein? Olha, são muitas delícias. Costela de ripa, tem a picanha suíça com abacaxi assado, picanha grelhada, salmão grelhado e muito mais. Peça à la carte individual ou marmitex. Delivery Rancho Colonial Grill no WhatsApp 3272-3813, unidade Parque Industrial, ou 3255-3111, unidade Cambuí, ou no 0800
770 9090, 0800 770 9090, ou faça seu pedido e retire direto do Rancho Colonial Grill. E tem ainda o iFood, claro, para pedir e receber na sua casa. Peça Rancho Colonial Grill. Confira no site ranchocolonialgrill.com.br. Grill com 2 L's, hein? Você vai ouvir já que é com 2 L's. Siga nas redes sociais, Facebook ou Instagram. Solte a sua voz, Batistão. Faça que nem o craque do jogo. Vai lá com 2 L's, hein? Tem que ser com 2 L's, hein? Lá, no. Aqui berrou primeiro, vota. Você, Batistão, começo contigo, craque do jogo, ponte de virada 3-1. Vários jogadores poderiam ser votados como melhor em campo, mas eu não posso deixar de dar o meu voto para o João Paulo. Ele fez um gol antológico, um gol maravilhoso. Eu gosto muito assim, né, quando o jogador se recupera, porque eu sempre gostei demais do futebol do João Paulo. E no jogo de hoje ele não conseguiu, especialmente no primeiro tempo, fazer um grande jogo. Estava devendo, como disse o Tigrão. E encontrou uma bola mágica, uma bola de perna canhota, ele que é destro, e meteu na rede e fez um golaço. Então, para mim, pelo gol, pelo golaço, pelo gol antológico, para mim, João Paulo, o craque do jogo, nota 10, Edu. E para você também, nota 10, você foi o craque da transmissão. Um grande abraço, bom descanso, até a próxima, Batistão. E a cor da sua blusa, o pessoal acertou, viu? Aí você troca na próxima. Sim, vermelha, uma blusa com o logotipo da Rádio Bandeirantes, uma blusa vermelha e cinza, né? Vermelha e cinza, mas predominantemente vermelha. Portanto, muito obrigado para todos que participaram. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva, felizmente hoje, vitoriosa, muito bom, né? É muito bom para Campinas, muito bom para a torcida Ponte Pretana, mas claro, para a cidade de Campinas, que estava precisando deste momento épico. A Ponte na semifinal do Campeonato Paulista, ela que estava rebaixada, desrebaixou, conseguiu a classificação e tombou um gigante do futebol do Brasil, que é o Santos. Um abraço, Edu. Para você também. Até a próxima, se Deus quiser. Grande amigo Batista. Edu, se nunca seremos, não tem importância. Ponte Macaca querida, amor da minha vida, com você até depois da morte, assinado Ciro Viana. Oi, Gleger, o craque do jogo. Ô, Edu, se você me permite, eu posso sair um pouco aí do protocolo? Não, por favor. Porque eu tenho que votar numa pessoa que eu acabei de elogiar o trabalho dele aqui agora. Pelo trabalho, por tudo que a Ponte correu nesses últimos 3 jogos, eu vou votar no Jovenilson Souza, que é o preparador físico da Ponte. Esse cara merece todo o mérito, porque tecnicamente a Ponte é um time limitado, mas na parte física está atropelando todo mundo. Então, Edu, meu voto vai para o preparador físico, Jovenilson Souza. Jovenildo Souza, né? Jovenilson. Jovenilson. Isso. Souza. Vocês entrevistaram outro dia aqui, né? O Jovenilson. Na pandemia, acho que foram umas 4 entrevistas, Edu. Ok, então que você falou então, Lupe. Olha, o João Paulo tem um voto, o preparador físico tem um. Você, Lupe? Eu vou com o Gleger também, não querendo falar da ideia dele, mas foi uma ideia nossa aqui. Até perguntei pro Batista, né, para ver se podia sair um pouquinho dessa... Eu já tinha votado no João Brigatti no último jogo, então estou com o Gleger. O craque do jogo também eu vou dar para o Jovenilson Souza pelo preparo físico da equipe da Ponte Preta. Ô, meu amigo Júlio Nascimento, não esqueci de você não, por favor, o craque do jogo. Opa, Edu, Bruno Rodrigues, né, foi o principal protagonista aí desde a volta do campeonato, 3 gols em 3 jogos, participou de quase todos os gols da Ponte nessa retomada, tem sido um protagonista aí do técnico João Brigatti e vai se firmando como titular para a sequência do ano, né, Edu? Pois é, ele fez o gol de empate, ele deu assistência para o Moisés fazer o segundo gol, foi ele que jogou de toca? É ele? Foi ele mesmo. Brincadeira, o cara de repente, olha, Bruno Rodrigues, quem diria? Oi, Tigrão, vamos lá, então o Bruno Rodrigues tem um voto, o João Paulo tem o outro voto e o preparador físico tem 2 votos, Tigrão. Bruno Rodrigues, né? Bom voto pro Jovenilson, bom voto pelo segundo tempo do João Paulo, mas o cara decidiu contra o Novo Horizontino, decidiu contra o Mirassol e decidiu mais ainda hoje. O time perdia por 1-0
Ele dividiu com a cabeça contra o bico da chuteira do Caio Jorge. Poderia ter tido até um problema de saúde mais sério, um acidente grave. Saiu com o olho todo inchado, todo cheio de bandagem, de curativos. E nesse estado, depois de ter feito o primeiro gol, que ele nem vibrou, ele ficou caído atrás do gol, os jogadores faziam a festa e ele deitado com sangramento, com um corte profundo próximo do olho, voltou bravamente. E você falou assistência, Edu, para o segundo gol, mas me permita, não foi uma assistência, né? Ele foi autor de 98% do gol, porque ele trabalha com o Guilherme Lazzaroni do lado esquerdo, acredita na sua possibilidade, no seu potencial, traz a bola da beirada do campo para mais ou menos a direção do bico da pequena área, só que bem para trás deste ponto, é apenas a direção do bico, mas mais para trás da grande área, bico da grande área, e solta um pombo sem asa. Ele estava jogando do lado esquerdo, e todo jogador que está do lado esquerdo e faz a diagonal e é destro, ele traz a bola para a perna boa. E foi isso que ele fez, acertou um cacete, mas uma paulada que o Vladimir deve estar com a palma das duas mãos queimando até agora. E não é que ele falhou ou que ele rebateu para o lado errado. Foi o que deu para fazer, até porque a bola bateu um pouquinho antes. E no rebote, sem goleiro, a bola além da linha de entrada da pequena área, aí aparece o Moisés, aliás, um pouquinho antes da linha da pequena área, sem goleiro, oportunista, acompanhou o lance, mas fez ali o protocolo apenas, sem goleiro, né? O Vladimir no chão. E quem é que fez a jogada? Então não é nenhuma assistência, é uma jogada inteira que gera o gol no rebote do goleiro. Então ele decidiu 3 jogos, foi o grande personagem da fuga do rebaixamento da Ponte e hoje o grande personagem da entrada da Ponte, da participação solene da Ponte numa semifinal de Campeonato Paulista de novo, depois de 3 anos. Para mim, Bruno Rodrigues, o craque do jogo, mais uma vez, conceito ótimo. Obrigado, Aguinaldo de Itapoá, Santa Catarina. Um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu? Ô, Gregory, eu vou fazer o seguinte, você que é um homem dos empates, segundo o regulamento, você me ajudando aqui. Sim. Vamos fazer o seguinte, 2 votos para cada um, pro Juvenilson e para o Bruno Rodrigues. Então, para ficar bem equilibrado, legal? Então, o prêmio do Colonial vai para os 2. Aí os 2 vão lá, né? Quando tudo estiver normal, se Deus quiser, ou no novo normal. Bruno Rodrigues e o preparador físico Juvenilson. Eleitos aí o craque do jogo. Tá bom assim, Greger? Muito bom, exatamente. Vale ressaltar também, né, Edu, a presença do Moisés também, que foi muito bem, fez um gol. Do João Paulo também. Bruno Rodrigues, muito bem votado aí pelo Júlio e também pelo Tigrão. Seria o meu voto, Edu, mas a gente tem que reconhecer realmente o trabalho desse rapaz, que vem fazendo aí, e a Ponte vem surpreendendo, não é à toa. Não é à toa. A Ponte tem mais abacaxi, tem mais caixa que todo mundo, e hoje deu mostras em cima de um grande time, jogando na casa do adversário, na Vila Belmiro, onde o Santos é muito forte, ganhou na parte física. Então, por isso, o voto, e foi muito bem, Edu. Prêmio para os 2, concordo 100%. Ô, Edu. Sim. E detalhe, né? Uma coisa impressionante. O cara tem 1,67 m, parece que foi isso que falou o Lupe aí. 77, Tigrão. 1,77. 1,77, isso. Mesmo assim, pá, esse tratando de jogador bem sucedido no jogo aéreo, ele é pequeno, né? 1,77. Não é assim um baixinho, um Batista, um negócio assim. Mas é um cara que não era para ter toda essa performance. Os 3 gols que ele marcou, 1 por jogo, 1 contra o Novo Horizontino, 1 contra o Mirassol e 1 hoje, os 3 de cabeça. Que é uma coisa difícil de acontecer, especialmente para um jogador dessa estatura. E quero acrescentar aqui, mandar também um grande abraço para o Eduardo Lacerda, ex-diretor de marketing da Ponte, aliás, muito competente, está nos ouvindo e está passando mensagem aqui, está muito feliz
com a grande jornada da Ponte, sobretudo no segundo tempo. E eu lembro aqui, até o Eduardo falava a respeito disso, que quando a Ponte nesse mesmo campeonato ganhou do Corinthians e o Santos perdeu aí para um time intermediário, para um time do interior, o Gesualdo Ferreira, treinador do Santos, que eu acho que balança mais do que no fio em dia de ventania, ele, para justificar que é normal, para tentar desviar o foco, para tentar explicar a derrota, disse: não, mas isto acontece. Vejam o Corinthians. Perdeu aí para um time que eu nem o conheço. Esse time que ele não conhece é um time que daqui a 11 dias, um clube que vai completar 120 anos. Daqui a 11 dias, 120 anos. E se ele não conhecia, hoje, especialmente no segundo tempo, a Ponte foi apresentada a ele de uma forma realmente muito especial. Foi uma apresentação de gala. Muito prazer, senhor Gesualdo. Nós somos a Ponte Preta e provavelmente vamos provocar a sua volta para Portugal, a rescisão do seu contratito. Vais deixar de ganhar este container de dinheiro, porque agora o senhor conhece a Ponte Preta. E aí, senhor Gesualdo, o senhor poderá contar a história de quem o desempregou no Brasil, lá na terrinha, na Santa Terrinha. E vai dizer que quem o desempregou é um time que o senhor nem conhecia. Boa viagem. Boa, Tigrão. Ô, Edu, rapidinho, posso mandar um abraço também? Aliás, claro. É um Ponte Pretano e fanzaço do Tigrão. Sim. O Kika, ele é secretário da dupla Chitãozinho e Chororó. Ponte Pretano tá mandando aqui, tá lá ligado lá, alegre demais. Mandou inclusive aqui a gravação do terceiro gol. Diz que ficou emocionado com a narração do Batista. Tá mandando um abraço a toda a equipe. E o Kika, que quando assiste o jogo lá no Majestoso, senta do lado do Tigrão. Se lembra dele, né, Tigrão? Tá mandando um abraço a todos aí. Um abração, Kika. Um abraço pro Kika, um abraço pro Chitão, pro Chororó, pra banda toda. É uma honra a gente ter ouvintes tão ilustres, como eu acabei de dizer aqui também, do Eduardo Lacerda, do Wagner Calíquio, que tá lá em Goiânia ouvindo, Vinícius Bueno, o Matheus Contador, Ponte Pretano, todo mundo mandando mensagem aqui, e a gente fica muito feliz de ter uma audiência de pessoas tão importantes, de pessoas tão especiais e que curtem o nosso trabalho. Um abraço para o Kika e para toda a moçada da banda, toda a moçada do staff e especialmente para as estrelas maiores da música sertaneja. E o Chitão é bugrino, mas gosta do futebol de Campinas. E o Chororó é santista. É, exatamente. Ele tá com a cabeça um trevo, inchadíssima. Mas isso passa, Chororó. Isso passa. Olha, foi a maior vitória da Ponte sobre o Santos depois de 41 anos, hein? Teve um jogo em 79, abril de 79, no Morumbi. Era a semifinal do segundo turno. Naquela época, o regulamento era extremamente complicado. Era um baita Paulistão enorme. Era praticamente o ano inteiro de Paulistão. E esse aqui é válido pelo campeonato de 78. Estamos em abril de 79, válido pelo de 78. O jogo foi 1-1 no tempo normal. O Lúcio fez o gol da Ponte. Aí, na prorrogação, o Jorge Campos marcou. E a Ponte ganhou de 2-1. E aí que a Ponte foi para a final do segundo turno, ganhou, porque na sequência teve um derby, foi 1-1 no Majestoso. Só que teve o terceiro turno, depois teve o quarto turno que qualificou os melhores, mas uma lambança total no campeonato. Mas esse Morumbi aqui, 2-1 para a Ponte, somando tudo, tinha mais de 54 mil pessoas lá, entendeu? Então, a vitória de hoje foi a maior vitória da Ponte sobre o Santos, fora de Campinas, superando, repito, essa de 79 no Morumbi. Vamos na sequência, a ficha técnica e depois com os nossos analistas. Vamos para
o gabarito do jogo. Júlio, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação, viu, Júlio? Valeu, Edu, boa noite a todos, grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Eu vou correr aqui, depois entra a coletiva do Brigatti, talvez depois do gabarito. Um abraço, viu, Júlio? Valeu, abraço. Ficha técnica, já estamos a 0 hora da sexta-feira, correndo, Joelson. Jogo aberto. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas. O melhor atendimento e a maior variedade da região. Supermercado Taquaral. Grande variedade de produtos, qualidade, preços baixos e muitas ofertas sensacionais para a sua economia. Café Três Corações, 500 gramas, R$ 8,49. Lava-roupas Ariel, sachê 700 ml, R$ 6,99. Suco Pomares, laranja 2 litros, R$ 12,49. Ofertas válidas até o dia 9 de agosto. Faça sua compra online, receba em casa, pague na hora com cartão ou dinheiro. Confira, acesse supermercadotaquaral.com.br. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. E a Ponte na Vila começou com Ivan, Apodi, Henrique Trevisan, Wellington Carvalho e Guilherme Lazzaroni, o Dauan, o Jefferson, Vinícius Anocelo e João Paulo, Bruno Rodrigues e Safira. Para o segundo tempo entraram Roger no lugar do Safira, Moisés no lugar do Jefferson. A Ponte perdia, tinha um homem a mais, o Brigatti então tirou aí, o Jefferson colocou mais um atacante. E o Roger completou 200 jogos. Depois, aos 24, saiu Vinícius Anocelo, entrou Bruno Reis. E a 43, saiu João Paulo, entrou Derlei. O Santos com Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, depois Jobson. Diego Pituca, depois Giamota e Carlos Sanches, Marinho, Caio Jorge, depois Arthur Gomes e Soteldo. Técnico Gesualdo Ferreira. Olha o seguinte, logo a 6 minutos, Marinho, 1-0 para o Santos. A 43 do primeiro tempo, o mesmo Marinho foi expulso. Deu uma cotovelada aí no Guilherme Lazzaroni. Segundo tempo, 6 minutos, empata a Ponte com Bruno Rodrigues. A 16, virou a Ponte com Moisés. E o terceiro gol do João Paulo, marcando a 42. O árbitro, além da expulsão do Marinho, um amarelo para o Arthur Gomes e para o Pará. Todos do Santos, o árbitro Salim Fendi Chaves. É isso aí, final da Vila Belmiro de virada. Santos 1, Ponte 3, a Ponte vai para a semifinal e pega o Palmeiras. Fazendo seus trabalhos em home office, a Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia, cabos, mouses, no-breaks, roteadores, diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 0000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes. Gabarito do jogo.
Mas que coisa, acertei aqui. Greg, vamos lá, 3-1 pra Ponte, o gabarito do jogo, hein? O que você achou do jogo aí? Nosso gabarito é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Olha, Edu, gostei mais do segundo tempo, acho que foi mais movimentado, a Ponte conseguiu, achou o jeito de jogar no segundo tempo, teve dificuldade aí, claro que teve a questão da expulsão do Marinho, que contribuiu ainda mais, mas a Ponte jogou muito no segundo tempo e para mim o jogo foi bom, Edu. E para você, Tigrão, o gabarito do jogo? Principalmente pelo segundo tempo protagonizado pela Ponte, jogo bom. Bom, o Ivan, eu deixo para você de forma proposital, Greg, deixa eu ver aqui, o Ivan, ele fez uma boa defesa numa cobrança de falta do Sanches, aí bateu, desviou em alguém. Essas e outras, o Ivan jogou todo de vermelho, no segundo tempo praticamente não foi aí acionado. E o que você achou, hein, Greg? Eu gostei do Ivan, sempre bem colocado, e desde o começo do jogo, né? O Lupe trouxe a informação que estava chovendo na Vila, e estava mesmo, nós percebíamos aqui. E o Ivan fez um jogo seguro, né? Defesa segura, defesa de segurança. Aquela defesa que faz o simples que dá certo. Então o Ivan hoje num jogo manteve uma regularidade, ajudou a Ponte, teve um lance ali também, finalzinho do segundo tempo, que ele vai lá no meio de todo mundo, dá um soco na bola, tira a bola da grande área. É isso que tem que ser feito o goleiro, transmitir segurança para o seu time, transferir segurança para o seu torcedor. Então o Ivan, o conceito dele hoje é bom, Edu. Ô, Tigrão, os dois laterais vejo com você. Por quê? Porque logo a 6 minutos